Ok. Pronto, eu gostava de dar um bocadinho aqui o contexto do que é que vamos fazer hoje. Hoje não vamos debater aquilo que vamos falar amanhã, porque isso já foi feito na sessão passada. Ok? Hoje, basicamente, já vamos antecipar aquilo que vão ser as sessões da semana de 15 de junho. Okay? Para nós termos tempo de preparar as coisas e alinhar um bocadinho aquilo que vamos preparar, apresentar, etc. Ou seja, nós naquilo que na sessão anterior de preparação, que nós falamos muito, olha, vamos pensar naquilo que é o circuito do doente na consulta externa, em que havia um check-in, uma chamada de doente, iniciava a consulta e por aí afora. Ok? Nós, basicamente, na sessão da manhã e na preparação, nos focamos muito mais, basicamente, é como é que o médico chama o doente, chega ao doente e inicia a sua consulta de uma forma estruturada com, basicamente, aquele modelo de consulta que a gente reviu, ok? Que isso vai ser apresentado amanhã. Ou seja, eu agora, hoje, vamos falar, até o resto que se passa na consulta externa, seja eles tratamentos, sejam às vezes os exames, os que são feitos logo no episódio, os que são feitos fora do episódio. Vamos olhar um bocadinho para essas atividades todas e pensar um bocadinho como é que depois vamos abordar as sessões e o que é que vai ser apresentado em cada sessão, sendo que algumas dessas atividades que ocorrem na consulta externa vão ter sessões próprias. E eu, quando digo sessões próprias, é quando falamos da prescrição, sabemos que é para a medicamentosa, que é para a não medicamentosa, dado o conjunto de especificidades, vamos mesmo fazer sessões, eu diria, dedicadas à parte da prescrição não medicamentosa e medicamentosa, para cobrir mais ou menos todos os requisitos. Aqui nestas médicas vamos fazer mais um high level, eu preciso de prescrever um tratamento, vou ali e prescrevo, não vou olhar tanto à forma, porque isso depois vai ser tratado no workshop da prescrição, como um todo. Ok? Faz sentido? Sim, faz sentido. Ok. Preste-me, só, eu também já tinha falado isto contigo por telefone, mas lá está, nós na última reunião de equipa, a nossa equipa clínica, clínica, estou a incluir, para além dos médicos, os enfermeiros, que estão sempre connosco, mas a Sofia depois também pode, a Sofia e o Mário, obviamente, podem dar aqui a opinião, mas a equipa está preocupada com, de facto, para estarmos confortáveis de podermos mostrar esta consulta, toda a parte de registro de consulta externa a outros especialistas, outros médicos especialistas, nós temos que fazer aqui uma transformação, principalmente a nível da camada de apresentação, como fizemos ontem, incluir também mais alguns campos que faltam. Obviamente, nós estamos cientes que até agosto nós só vos vamos estar a dar requisitos e não vamos ver nada. E, portanto, isto para dizer que nós não queremos em nada atrasar, mas provavelmente as reuniões com esses especialistas vão ser mais, têm que ser um bocadinho diferentes, têm que ser mais de consulta, podemos ir para uma modalidade de serem os nossos médicos e os nossos enfermeiros a irem consultar outros especialistas, ou então eles estarem presentes em alguns workshops, mas até por uma questão de gestão de expectativas, podemos não querer mostrar-lhes logo ecos e fazer sessões completamente abertas de gap analysis, como vamos fazer com esta equipa core, ok? Só para ficar aqui a nota. É assim, eu percebo, porque assim, nós depois fechamos este modelo e os requisitos, temos, de certa maneira, começar a abordar especialidades naquilo que é a sua especificidade, não é? A sua especificidade. Exatamente. Depois a questão é, na sua especificidade, nós temos alguma funcionalidade que o core já não suporta ou não identificamos? Eu espero que não, ok? Acho que a única coisa que pode acontecer, algumas gostariam de ter um diagrama como aquele que vimos ontem, que aquilo era do corpo, mas pode haver outro tipo, como até a doutora Laura disse, eu utilizo um para não sei o quê, ok? Isso se calhar é um requisito próprio muito específico, acho que hoje em dia não temos no EC, mas depois teremos que ver. Mas o resto, eu digo, para a consulta, o que vai mudar muito é basicamente a sua especificidade naquilo que se calhar não é o tronco comum da consulta, ok? E aí nós temos várias maneiras de dizer, olha, os tipos de elementos são estes, mesmo que não mostremos os ecos, podemos mostrar aquilo que é o corpo da consulta, aquilo que é o tronco comum e aquilo que eles terão que definir em especialidade. Depois dessa definição, nós mapeamos aquilo
que faz sentido no X a forma, ok? De forma mais estruturada. Ou até podemos dizer, olha, não vamos mostrar o X, só vamos mostrar o formulário de consulta e dizer, olha, isto é a parte comum que já está alinhada, em que estamos a rever alguns conteúdos, e quando digo os conteúdos é que tipos de antecedentes vamos lá estar e com codificação, que isto é um projeto que até a GEDML já tem em curso, mas fora isso, há aqui uma parte específica que gostaríamos que vocês especificassem, se calhar nós teremos que explicar um bocadinho algumas possibilidades, como é que podem mapear ou configurar, ou como nós podemos configurar aquilo no Ecos, nos formulários de consultas. E basicamente não mostramos o resto do ciclo, só estamos a dizer, olha, nós precisamos, na verdade, se isto fosse em papel, pensem assim, esqueçam, ou num formulário digital, como é que esta parte, que é vossa específica, gostariam que ficasse. E depois demos um conjunto de exemplos de como é que pode ficar, ou senão nós recolhemos e não modelamos para aquilo que é a solução. Se calhar é o mais fácil, porque toda a gente, nem muita gente, ou seja, os especialistas podem não perceber tanto em termos de tecnologia, se aquilo é uma Dropbox, se é o não sei o quê, e nós, conforme eles explicam isto, fazemos essa modulação, um bocadinho à vontade do freguês. E aí não estamos, ou seja, na verdade estamos a modelar a especificidade da documentação da consulta em termos de especialidade, mas não lhe estamos a mostrar o fluxo todo. Ainda não está pronto, etc. Porque não é o momento. Mais à frente, se calhar, no momento certo e um bocadinho alinhado, se calhar até com a gestão da mudança, etc., fazemos um bocadinho um roadshow para enfermeiros e médicos, dar-lhe isto antes um bocadinho da formação como quase um aperitivo daquilo que pode ser o X no futuro, mais pode ter comprometidos e... Mas isso já com a nova release, porque... Sim, mas é mais lá para a frente, é antes da formação. Pensem um bocadinho, olha, se calhar a formação vai ser depois dos testes de aceitação, não é? Quando estivermos por aí para, se calhar, os motivar a ir à formação, a organizarem-se, fazer um bocado um roadshow, sim, é uma parte de marketing, de comunicação, ajuda também à gestão da mudança, em que mostramos, ou podemos ter um vídeo, ou fazemos uma sessão em que o médico apresenta para os médicos, ou em vários contextos. Nós, pronto, pelo menos temos este tipo de experiência de fazer esse bocadinho, esse roadshow de antecipação no momento certo, é um bocadinho chamativo, é um bocadinho como abrir um bocadinho agora está-me a falar, mas mostrar um bocadinho do palco para ver o que é que está por trás do cenário, mais ou menos para abrir um bocadinho a curiosidade e envolver as pessoas, ok? Certo. Pronto, mas para já ainda há uma grande preocupação da nossa equipa funcional, digamos assim. Mas eu diria que não vamos tirar daquilo que é esta equipa, mais clínicos, core, não vamos exceder já, ainda não é o momento, que nós podemos arranjar formas de recolher os requisitos de especificidade sem ter que mostrar tudo, ou quanto muito só mostrando a parte do formulário, explicando-lhe um bocadinho. Ou até pode ter PowerPoint, na verdade. Certo, mas para dizer que ainda há uma grande preocupação com a reestruturação do modelo base e abrangente de consulta que depois irá servir as especialidades. Mas esta reestruturação, daí também a reunião de ontem de B-Simple, terá que acontecer, não é? Ou seja, sim, mas é assim, a única coisa que eu posso ver na consulta que nós não temos hoje em dia, quando estou a fazer o meu registro, é ver os resultados. Tudo o resto está, ok? Depois podemos dizer diagrama ou não, mas o diagrama, na maior parte das consultas, não faz sentido, exceto, se calhar, dermatologia, algumas cirúrgicas podem querer mais ou menos fazer, ou seja, não digo. Eu não estou a dizer, mas em muitas especialidades a necessidade de um diagrama que foi uma coisa que, ou seja, não tenho catetas, não tenho as úlceras-pressões. Tem, na consulta para a enfermagem tem muita coisa. Sim, eu sei que tem muita coisa, mas é assim, eu estou a falar da consulta médica ainda agora, não é que é o registro. Depois há outro tipo de registro, ou seja, naquilo que é o formulário da minha consulta, eu não digo, se calhar dentária tem preciso de um diagrama diferente, não digo, mas a maior parte delas não tem, ou seja, a única coisa que eu vi que nós não temos é capacidade hoje em dia de eu ver... os tais dois ecrãs em simultâneo, ou seja, ver os exames e fazer os registros em simultâneo. Os resultados, até pode ser no mesmo ecrã, desde que aquilo permita. É que, por exemplo, eu lembro que na cena nós não tínhamos dois ecrãs, tínhamos um que depois podia estender e ocupar o ecrã todo, se quisesse navegar, porque aquilo é pouco. Mas tinham, eu estou assim, uma caixa, um componente que mostrava os últimos resultados, se calhar é pouco, porque assim, quando olhamos para, claro que aquilo é um doente intensivos,
um doente de intensivos, nunca, ou seja, um doente em ambulatório nunca vai ter aquela quantidade de exames com 3 vezes ao dia, ou como aquilo tinha, porque aquilo era um doente crítico. Não vai ter isso, vai ter, se calhar, pode ter, se calhar, em 2 semanas seguidas, se justificar, mas se não é 3 em 3 meses, ou uma coisa assim, ou seja, a informação vai estar um bocadinho mais dispersa, independentemente disso. Mas a única coisa que eu não tenho hoje em dia no ECS, na parte da consulta, e vamos mostrar isso amanhã, é, quanto muito, tenho um link para os exames, já não é mal, depois, ou seja, é logo à partida mostrar pelo menos os últimos resultados e se calhar deixar que ele abra para navegar, não é? Porque depois, provavelmente, em termos de, ou seja, se eu puser um componente assim, percebe que se calhar consigo ter até o máximo 10 linhas, que mostra 10 resultados, e em termos de histórico, se calhar é mais limitado em termos de navegar. Mas, se calhar mostra-lhe importante, mostra que tem resultados, ele clica, expande, navega o que quiser, compara o que quiser, minimiza e continua a sua registra, que é algo que eu, se calhar, acho perfeitamente aceitável e serve o propósito de não ter que saltar do meu formulário de consulta para consultar os meus exames. Prestem, deixa-me só dizer aqui 2 coisas em relação ao que tu estás a dizer. Uma é que é verdade que o doente de ontem era intensivos e na consulta nós não vamos ter tanta densidade. Mas o nosso objetivo é que a forma como nós vemos as coisas seja igual, como dizia ontem o Dr. Paulo Gomes, não é? Sim, mas não vai deixar de ser igual. O que eu vou dizer é que eu no formulário de consulta tenho uma pequena janela sobre os exames que posso expandir e ver o todo. Não estou a deixar de ver. Não sei se me estou a fazer entender. Sim, o que eu estava aqui a chamar a atenção é que a forma como nós vemos as coisas é que tenhamos um mesmo ecrã, digamos assim, de visualização, como o Dr. Paulo Gomes dizia ontem, quer seja enfermaria, quer seja consulta, quer seja... Não estou a continuar. O que eu estou a dizer é que no formulário de consulta permite ter uma janela sobre aquilo que são os exames, que depois posso estender. Não estou a mudar o... Não, mas aí a janela, eu tenho algumas dúvidas, porque se a janela significar abrir e depois para escrever tens que minimizar, da minha experiência, e nós tivemos esse tema em Glint durante muitos anos, isso não é funcional para os médicos. Ou seja, o facto de eles terem que minimizar, eles poderem abrir a janela, ver, mas depois terem que minimizar para registar, não é... não sei. É assim, vamos ver o que é. Eu vou escrever os requisitos e depois vamos ver que soluções o produto faz. Eu sei que já vi mais que uma solução e, na verdade, elas são funcionais. Pronto, já vamos ver. Está bem? Eu percebo isso. No Smartico, vocês têm algo muito parecido com isto. Têm os 2 ecrãs, só não permite estar a fazer o registro em simultâneo, por isso... Mas é assim, eu ontem até falei com o produto e depois vamos ver se algumas funcionalidades do Smartico são estendidas ao clínico como um todo, ok? Se isto fizer sentido, e eu disse que já tinha aqui algum feedback nesse sentido, mas quando chegássemos mais a concreto, depois eu passava esses requisitos, ok? Está bem? Sim, Eu percebi, de qualquer maneira eu vou passar, eu só estou aqui já a dizer que pode haver mais que uma solução. Certo? Isso poderá, obviamente, mas temos é que ter validar para este time, para garantir que depois temos as expectativas todas alinhadas. Porque há ali um conjunto de comportamentos que eu vi ontem que depois, naquilo que é generalista, não vai. Como, uma coisa é eu navegar por diários clínicos, tem a mesma estrutura para trás e para a frente. Se pensarmos em qualquer tipo de documento de registro clínico, já não é verdade, porque são todos de formas diferentes. Mas sim, mas a gente pode falar nisso, mas eu percebi. Sim, parece, naquilo que diz respeito à parte da enfermagem, complementar nesta área de ambulatório, nós precisávamos muito que isto contemplasse aquilo que são as fases do processo de enfermagem, como ficou escrito nos requisitos, e a questão da linguagem em si, depois os detalhes dos quadros, de registro das intervenções, que aquilo abre. Sim, mas por exemplo, mas isso para nós é core, ou seja, aquilo que é a estrutura do processo de enfermagem na sua base, que contempla aquelas fases da avaliação, dos diagnósticos, planos de cuidados, depois das prescrições não medicamentosas e atitudes terapêuticas, depois pensamos no nome, como lhes vamos chamar. Isso para nós é core, certo? Por isso nós vamos lançar o workshop, e acho que começa já para a semana ou na semana em que o workshop, o stream da enfermagem, em que vamos mais ou menos dividir aquilo por partes. Mas sim, isso vai estar contemplado. Porque uma coisa é dizer... Okay. Eu tenho a parte da avaliação, diagnóstico e associo um plano de cuidados que já
posso construí-lo on the fly é no momento, mas normalmente já está mais ou menos estão protocolados e faço o meu ajuste à realidade. O protocolo é um bom standard para eu começar, mas claro que depois o enfermeiro pode no momento decidir isto não faz sentido por A ou B, ou até quer acrescentar aqui uma intervenção, se calhar não está neste plano de cuidado, mas este doente precisa. Ok, tudo bem. Depois é assim, isto é parte de eu estar a planear o meu plano de cuidados e ter algo que é fácil planear. Depois outra coisa vai ser, se calhar, o plano ou o quadro de trabalho em que, se calhar, eu gostaria de ver todas as minhas intervenções naquela matriz temporal, em que, se calhar, por baixo até tem algumas variáveis de laboratório ou de sinais vitais para eu ter aquela visão um bocadinho que ontem vimos, que depois, mas pronto, mas se calhar aí até, ou seja, depois vamos ter várias vertentes que temos que entender quais são as melhores e aquelas que podemos fazer, porque depois eu digo, eu gostaria de ver tudo em todo lado, não vai ser possível, mas vemos em que momentos com o vosso feedback é melhor, devemos a informação para basicamente ela estar alinhada às necessidades. Sim, okay. Eu só falei disto porque isto é aplicável tanto em contexto de internamento ou de ambulatório, neste contexto de interação do apoio da enfermagem à consulta médica no contexto ambulatório, aquilo que migra para o plano de trabalho dos enfermeiros, fruto da prescrição do médico por via de um protocolo, da administração de uma terapêutica, da realização de um teste, de uma glicemia capilar, que o médico prescreve aquilo que cai, a forma como nós vimos isso do nosso lado também tem estas interações, não é? Associadas neste contexto que estamos a discutir agora, ou seja, da consulta médica, depois há uma série de outputs para outros profissionais, não só enfermeiros, mas também, e é nesta parte, nesse contexto agregado à consulta médica, que trabalha a enfermagem e que nós gostávamos de ver já mais estruturada a forma de trabalho com base naquilo que são os nossos processos, que utiliza como referencial do processo de enfermagem e as diferentes fases do processo de enfermagem. Mas sim, mas eu penso que aí nós vamos cobrir tudo. É assim, eu sei que começamos um bocado, é assim, vamos começar mais pela parte ambulatória e em alguns conceitos não dá para cortar o que é ambulatório, internamento ou urgência, ok? E a gente quando falar, fala do tudo. Sabendo que eu não vou estar neste momento e vou dizer, olha, alguma coisa que é específica das urgências, quando começarmos a urgência, vemos esse fluxo específico. Agora, há um conjunto de conceitos de como é que, o que é uma intervenção, seja ela independente ou autónoma, e aí é mais quem é que a prescreve e como. A linguagem, se dissermos, está acessível, é transversal a tudo. O conceito de plano de cuidados, e seja ele para avaliação de diagnósticos e com as dimensões todas que tem que ter, é um conceito transversal e a gente vai começar quando a falar. Depois podemos dizer, olha, este faz sentido de ser configurado mais neste serviço, este mais, se quisermos dar algo mais agilidade. Mas o conceito, quando nós começarmos a falar, não há muito como fugir, infelizmente. Sim, mas só para dizer que à data de hoje aquilo que mostraram não representa isso, não é? O produto como está não vai de encontro àquilo que nós precisamos. Sim. E por isso... Sim, mas por isso é que até fizemos logo, quando houve, fizemos logo uma sessão sobre plano de cuidados, que é assim, o plano de cuidados é uma coisa mais organizada de um conjunto de conceitos, porque se começássemos eu a falar em intervenções, paradas, então vamos falar de um conceito mais complexo, que me agrega logo um conjunto de conceitos de enfermagem, que eu, ao falar, se calhar, de um plano, começar a pensar como é que quero gerir o meu plano de cuidados, me permite logo à partida matar quase 2 coelhos de uma cajadada, poderia dizer assim, ou seja, não é elimino, mas falo de vários conceitos, em vez de, olha, as intervenções são assim, mas elas podem ser, não, então vamos falar um bocadinho de um conceito mais alargado, que cobre um conjunto de conceitos. Depois, independentemente de depois terem avaliações específicas que podem ser diferentes nos contextos, seja em ambulatório, urgência ou internamento, e certamente são, independentemente de falar outra coisa que ainda se vocês nem virem, são aquilo, como é que devem fazer os registros sim, eu vou dizer de consumos, mas é mais de consumíveis clínicos, hoje também não é um gap que nós temos, ou seja, há ali um conjunto de coisas que ainda vamos ter que trabalhar e vamos trabalhar nesses workshops, também. Ou seja, nós vamos ter que dividir aquilo, toda a parte da enfermagem é um bocadinho o que estamos a fazer com um bocadinho algum do feedback que já temos e depois vamos refinando, em que sabemos que alguns conceitos vamos começar já a abordar, são válidos já para as outras áreas, mas é o que é, porque não dá para, é como eu disse, a farmácia e o circuito do medicamento não dá para partir, algumas coisas não dá para dizer isto, vamos só olhar para o ambulatório, porque depois podemos deixar requisitos essenciais que não pensamos e depois a alteração é tão grande que vem gerar mais problemas, é como fazemos uns alicerces mal feitos, quando chegamos já estamos no terceiro andar, é bom perceber que não dá, ou que aguenta mais um andar, temos problemas. Por isso é que nós, algumas coisas, decidimos já nesta primeira fase falar do todo.
Tá bem? Isso. Ok. Ok, o que nós vamos falar Nós é... também estamos a estruturar do nosso lado mais um bocadinho os requisitos com um bocadinho mais de detalhe. Tá bem. Vou Porque depois assim, partilhar com vocês. sim, mas nós aí temos que, assim, eu sei que assim, não é que seja mais ou menos complexo, sim, eu vou dizer há menos complexidade ou há menos variabilidade na parte do ambulatório em algumas coisas, mas há um conjunto de conceitos que são transversais, vamos falar deles, sendo que depois o que eu quero deixar, mas é, por exemplo, o circuito todo cirúrgico e onde participam as suas especificidades, sabemos que vamos deixar um bocadinho mais para a frente, embora um conjunto de conceitos, vamos falar agora, já servem para aí. E a mesma coisa no internamento, a urgência, etc. Que aí são mais circuitos específicos, se calhar precisam de um tipo de documentação mais específica para aquele contexto. Ok? Certo. Mas depois vão dizer, olha, a nossa, imagina que tinham, provavelmente não fazem sempre, mas olha, uma avaliação inicial, uma nota de entrada, na teoria são derivações, em que se calhar no internamento ou para é mais detalhada do que se calhar num ambulatório, etc. Mas o conceito está lá. Pode ser mais ou menos informação que queiram registar dependendo do caso clínico que estão a tratar ou a avaliar. Ok? Mas vai ser um bocadinho assim, há um conjunto de conceitos, falamos já, depois a complexidade é que pode ser maior ou menor conforme a área ou os circuitos que vamos falando. Ok? Sim. E depois basicamente também temos de trazer um bocadinho alguns conceitos que vocês têm hoje de Glint para os nossos conceitos. Sim, nós já partilhamos até com vocês aqueles manuais Sim, de registro, etc. nós já temos tenho ali mais algum detalhe. Já temos isto e vamos usar isto também um bocado como preparação para vermos como é que... Depois também já temos o Raul on board full time, que nos vai também ajudar um bocadinho e vai estar nesses workshops, por isso acho que aí é mais como é que vamos dividir os vários temas que queremos abordar para mais ou menos isto fazer sentido, sendo que agora se calhar eu tenho alguns objetivos para fechar já nesta fase e eu sei que falo muito do plano de cuidados, mas como é um conceito mais complexo, quero pelo menos fechar os requisitos porque é algo que se tem que desenvolver na forma de trabalhar. E como é um bocadinho mais... Eu sei, por exemplo, os registros dos consumíveis também é algo que nós não temos propriamente bem, temos de fazer, mas é algo se calhar mais simples, porque é basicamente registar um artigo que eu tenho disponível. E é algo muito mais simples. Nós já temos mapeado à data de hoje alguns dessas listagens também, com automatismos que já existem em Glint, mas são poucos. Mas uma das coisas que já temos pensado para a enfermagem também é depois fazer esse mapeamento entre aquilo que é a intervenção da enfermagem e que registro inerente que ele vai ter que fazer de débito ao consumo e a data stock, quer de logística de armazém, quer de logística farmácia. Porque, assim, há um conjunto de intervenções que, na teoria, podem ter logo associados consumíveis, como está a dizer, acho que é muito simples, nós vimos isso ontem, acho eu. Se eu sei que tiver que, em teoria, algaliar alguém implica uma algália de um certo tamanho, etc, etc. Isto é uma maneira de dizer, mas percebe-se, se tem que algaliar, pelo menos algum consumível vai ter que ser registado fora. Depois também percebemos que algumas intervenções obrigam uma avaliação que tem que ser quase um pequeno formulário. Não é só dizer que fiz. Sim, okay? Exatamente. Maior parte Pronto, e isso é que nós temos basicamente, ou seja, há ali um conjunto de necessidades que hoje em dia vocês vão dizer, olha, nós não vimos isso no ECO, sim, tudo bem, mas por isso é que quando nós, o bom que falámos do plano de cuidados, vamos ver o tipo de intervenções e o tipo de ação que as intervenções requerem e algumas vamos dizer, olha, isto na teoria, mas são funcionalidades que nem existem e podemos ver que em que momento é coisa. Devia pelo menos propor um registro, um consumível porque requer, devia pelo menos dizer que eu tenho que preencher este formulário porque é a única forma, não basta dizer que vi, é como avaliar, sei lá, a temperatura, é uma coisa básica, eu posso dizer que sim, mas a única forma de dizer que sim é a temperatura ter lá um valor porque eu a avaliei, se calhar é o mais simples que me recordo, mas alguns são muito mais complexos. Eu sugeria uma coisa, que é nós deixarmos esse tema da enfermagem para a sessão da enfermagem, porque senão ficamos muito curtos para a sessão médica e amanhã já temos o tudo. Sim, mas eu não quero hoje cobrir mais o da manhã, hoje vou cobrir mais os próximos, está bem? Foi o que eu disse. Ou seja, amanhã basicamente vou demonstrar aquilo que eu acordei na última sessão convosco que nós preparamos. Está bem? E eu queria mais ou menos é começar já a alinhar o que é que vamos mostrar nas sessões seguintes, pode ser? Sim, parece-me. Ok, muito bem. Pronto, é assim. Eu vou fazer zoom, que eu imagino, se eu não consigo ver, vocês também não, mas isto é o... Não me está a deixar...
Bem, vou ter que voltar a abrir isto. Acho que isto cachou. Desculpa, cachou. Se calhar tenho que copiar a imagem. Um momento. Se quiseres, eu posso tentar partilhar aqui. Eu acho que se conseguir, vou copiar a imagem, porque eu abri a do e-mail que me enviaste e basicamente por isso é que isto... Ok, muito bem. Tu me faltaste. Então eu vou abrir novamente, não é nada. Copy. Se vir que isto não funciona, deixem-me ver. Agora isto eu consigo fazer, eu consigo. Pronto, acho que já está a funcionar, peço desculpa, isto deve ter. Ok, pronto. O que é que nós hoje queríamos falar um bocadinho é... Ou seja, do resto do ciclo. Ou seja, basicamente nós, na ação da manhã, vamos cobrir o processo mais ou menos até o que nós chamamos efetuar os registros da consulta geral, que é aquele basicamente modelo de consulta que a gente mostrou, que estava em Excel e estava mal feito em Ecos, agora já está reestruturado em Ecos com aquele formato, sabendo que depois eu vou ter um gap naquilo que são a visualização dos resultados à partida, e que vou mais ou menos explicar um bocadinho aquilo que foram os requisitos que vocês nos passaram ontem, mas o Dr. Paulo já nos tinha passado isso, ok? Também vai ser um bocadinho assim. Depois, basicamente... Preste-me, acabaste de receber. Peço desculpa? Já te enviei os prints daquilo que o Dr. Paulo nos apresentou ontem. Ok, pronto. Depois, basicamente, nós sabemos que há mais um conjunto de atividades que ocorrem, além daquilo que é fazer a consulta tradicional do médico, mas há um conjunto de atividades que já vêm na parte final, como eu prescrever tratamentos, efetuar tratamentos, pedir exames, se calhar alguns exames durante a consulta, ou pedir outro conjunto de... ou ter necessidade de preencher outro conjunto de documentos, sejam eles um consentimento informado, proposta cirúrgica, pedido de internamento, referenciação, etc. Okay? São todas coisas que basicamente acontecem na consulta, e o que a gente vai basicamente falar nas próximas sessões, basicamente são esses fluxos e como é que os queremos modelar no ECOS, sendo que logo à partida eu sei que a proposta cirúrgica eu vou falar do conceito, mas depois no stream de cirúrgica é que vamos detalhar toda a informação da proposta cirúrgica. A mesma coisa como um pedido de internamento. Okay? São conceitos que a gente sabe que têm que estar disponíveis na consulta, mas cuja especificidade ou detalhe vamos ver depois nesses respectivos streams. Ok? Faz sentido? Muito bem. Vamos ver... Quer dizer, a minha preocupação é, quando nós arrancarmos na clínica, vamos ter a proposta cirúrgica disponível, certo? Sim, uma versão se calhar quando eu digo mais inicial, não totalmente integrada, porque depois do outro lado não tem ecos, mas sim, a ideia é essa, está bem? Uhum. Sim, vamos ter esses elementos, sim. Sim, okay? Sim. Okay. Sim, a questão é que é assim, agora nós quando acabarmos em junho estes tubis, no início de julho vamos iniciar o ESI, cirurgia, internamento, etc. E o que faria sentido é depois disso fazer mesmo o detalhe, ok? Agora fazer mais a alto nível e depois o detalhe. Porque depois nós, na verdade, na proposta cirúrgica queremos a integrada com todo o circuito de cirurgia. Está bem? Mas sim. Ok, pronto. Aqui basicamente nós temos isto é um bocadinho um circuito, eu às vezes podia começar por aqui ou outro, mas é uma representação gráfica que nós queremos mais ou menos validar, mas pronto. Ou seja, aqui na verdade temos dois cenários e que nós queremos basicamente abordar para perceber como é que vão ser feitos no ECOS, é a necessidade de prescrever exames ou tratamentos para este episódio, ou seja, que são ainda feitos no episódio de consulta externa, e isto é um bocadinho aqui, eu já vou um bocadinho aqui, e se não forem para este episódio externo, de consulta externa, é uma prescrição, um pedido de prescrição de MCDTs que estará num destes campos, que depois ou uma destas atividades que eu já venho aqui, ok? Tá bem? Pronto. Basicamente, nós dividimos
Isto porque há 2 tipos de prescrições e nós até nos workshops vamos, que é a prescrição não medicamentosa ou medicamentosa, ok? Basicamente aqui vamos ter 2 sinais que estão aqui, eu vou se calhar minimizar um bocadinho, que estão aqui representados. Este aqui mais este conjunto de atividades, que é tudo quando é feito dentro do consultório, ou seja, o médico faz o seu próprio exame ou o tratamento, ou no fim do dia até pode administrar um fármaco sem necessitar de um terceiro, ou faz essa prescrição e ela basicamente vai para fora daquilo que é o consultório, e depois já lá vou, e tem que ser feita por um terceiro. Ok? Está bem? Eu acho que são estas 2 realidades que existem na consulta externa até agora, pelo menos com o feedback que vocês me deram, correto? Sem olhar muito para cada um destes atividades que estão aqui neste fluxograma, certo? Sim. Ok, pronto. Então é assim, eu se calhar vou um bocadinho, vou aqui um bocadinho, pronto. Naquilo que é o plano de tratamentos médicos, imaginemos que se for para efetuar dentro do consultório, ou no episódio de consulta, ok? Vamos imaginar, ele basicamente faz uma prescrição. Se for algo que não está relacionado com medicamentos, chamamos uma prescrição não medicamentosa e, por acaso, depois falta aqui o cenário também de... Os MCDTs, onde estão? Desculpe. A prescrição não medicamentosa inclui tratamentos ou MCDTs, está bem? Ok, está bem. Okay? Desculpa, só para clarificarmos aqui conceitos. Tu dizes, dentro do mesmo episódio, nós em Glint há uma estrutura de episódios que é, tu tens a consulta, que é um episódio, e depois, se o médico fizer uma prescrição de exame até para realizar... caso da ortopedia, para ir fazer o raio-x em imagiologia, aquilo gera um outro episódio. O vosso conceito é igual? Eu diria que não. Ou diria que não, ou se calhar nem precisa de jogar outro episódio. É assim, aqui não há o certo ou errado, há só a questão de tentarmos perceber... Porque, é assim, qual é a necessidade de ter outro episódio? É a minha questão. Não, eu estou-te a dizer aquilo que existe... Sim, mas agora vamos pensar, é assim, então é assim, vamos pensar... É assim, é para faturação, é para ficar no histórico dos episódios... Sim, mas tudo bem, mas é assim, imaginemos que ele tem uma consulta externa de ortopedia, ok? Ele precisa de fazer um raio-x, se calhar até o mais simples, que é a sala ao lado. Porque é que eu preciso de outro episódio? Porque é que não pode ficar tudo no mesmo episódio em que tenha o ato da consulta foi efetuado e o ato do raio-x tem efetuado, cá tem um resultado? Ou vocês vão, é assim, a única maneira, é assim, por regra o que nós mais temos é um novo episódio se eu for agendar essa atividade. Se não for, na verdade, ela pode ficar no mesmo episódio. Assim, a nós não nos choca desde que não se perca nada daquilo que é o histórico. Não se perde nada. Se quisermos ver aquele ato isolado, ou seja, para uma outra consulta, termos o raio-x, por exemplo. Tem, olhando para mas tem, porque houve uma prescrição que o jurou, está aí na consulta externa e há um resultado que é de raio-x, independente. Não há um episódio que chamamos imagiologia porque ele não foi agendado, foi efetuado no âmbito daquele episódio de consulta externa, mas podemos pensar nos 2 modelos. A minha questão é, há necessidade de agendar ou não? Hoje em dia vocês agendam e se agendam há mesmo essa necessidade ou é a única forma do processo funcionar? Quer dizer, não, aquilo hoje em dia, por exemplo, em ortopedia, aquilo é uma via verde. É uma via verde, não precisa de agendamento, ou seja, eu depois posso rever isto tudo como montamos em ecos, se não há essa necessidade, eu diria, no episódio de ortopedia ou de outra especialidade, pouco importa, a de consulta externa, esse pedido vai diretamente cair no RIS e eles sabem que é um pedido, uma via verde da especialidade de ambulatório, ou seja, de consulta externa, em que o doente tem que se deslocar para fazer o exame e depois voltar. Pronto, mas para nós, por trás é criado um episódio, mas não tem que ser assim, era o que a Vitória dizia. Porque depois a coisa não vai ser faturada toda no fim, a consulta e o exame, e tem que ser faturas diferentes, ou pode ser uma fatura com os 2 atos, uma que é a consulta e outra o exame? A fatura pode ser uma fatura com 2 atos. Não... Ok, pronto. Então é assim, eu até agora não vi nada que me obrigasse... Também podes ter o caso de ter que ter 2 faturas. Podes ter o caso de uma, a seguradora não comparticipa e a outra comparticipa, e a consulta comparticipa. Mas aí há coisas que podem funcionar dessa forma. E depois tens também de ter aqui, ou seja, isto foi só uma chamada de atenção para aquilo que é a nossa realidade hoje, até porque
depois em termos de migração e tudo mais, isto pode ter impacto. Não, na migração de dados não, porque a gente também tem os episódios, considero os episódios de imagiologia, que a única grande diferença aqui é que os episódios de imagiologia são todos usados, agendados, que não têm nada, outra relação, ou seja, o que eu estou aqui a dar um bocadinho é imaginar o conceito da consulta externa quase um bocadinho com uma urgência, no sentido, tenho um episódio de urgência, posso pedir exames, se eles forem feitos nesse exame, ou nesse episódio, fica tudo agregado a esse episódio e eu faturo tudo no fim. E depois das faturas eu posso ver se nós conseguimos emitir, separar atos, porque isso pode acontecer sempre num episódio, a seguradores diferentes, ok? Mas se não houver qualquer conceito, eu imaginava isso assim. Depois a gente vai ver como é que modela no ECOS. Ou seja, eu não tenho... Imagina, o que eu não tenho é um conceito. Eu estou na consulta externa, peço um exame, quero fazer o exame, aquilo gerar-me automaticamente um episódio de imagiologia com o exame já ativo para o RIS. Isso eu não tenho. Ok? Agora, o que eu consigo ter é prescreviso, digo que é para fazer agora, basicamente, a ZAP, ou seja, as soon as possible, vai para o RIS e a imagiologia mais ou menos gera e quando chamar o doente como se fosse quase um exame de internamento. Olha para ali e diz, ok, então venha. Imagino que normalmente, sim, depende do exame, mas imagino que os exames mais complexos, por regra, vocês agendam sempre. A não ser que seja uma urgência e falam com a imagiologia e é via verde. Imagino sempre. Okay? Quem fala de imagiologia fala também de provas de função respiratória, ECGs, que se possam eventualmente fazer. É a mesma coisa. Eu estou a falar de imagiologia como exemplo. Ok? Uhum. Mas aqui depois nós temos que ver, porque a grande diferença aqui é ou é agendado, que isso é um episódio, faz check-in e alimenta uma área de trabalho dos MCDTs, porque assim, nós vamos usar o RIS para os outros MCDTs, ou seja, em termos de gestão de fluxo, que não seja só imagiologia. Okay? E a gente até fez aquele... e se calhar podemos ter, aí estou a falar, nem tudo são exames, mas pronto, mas basicamente o que eu queria dizer, quando tivermos ver os departamentais, é para perceber o que é que tem que ser no core, e o core temos um processo que permite, olha, tenho uma lista de trabalho, cai-me lá uns que são agendados, eu sei, quando é o check-in é que se ativa, e outros que não são agendados, caem-me lá e eu tenho que gerir a minha lista de trabalho conforme consigo, ok? Que são dois conceitos que nós temos, ok? Mas eu estou a ver este aqui o que é dentro do mesmo episódio ser gerido um bocadinho como se fosse a urgência, não criar outros episódios. Tudo o que é agendado gera o seu próprio episódio. Então, e diz-me uma coisa, não criando outros episódios, tu consegues ter, imagina, o episódio da consulta é feito pelo doutor A e depois existe um ato de imagiologia que é feito pelo técnico X. Consegues ter vários... É assim, eu tenho dois conceitos. Um é o episódio, que é episódio de consulta externa, até tem um médico responsável para essa consulta. Depois, cada ato tem o prescritor e tem o realizador. Certo. A consulta é um ato por si só, e se nós quisermos até obrigamos o médico a assinar, mas posso dizer, olha, o formulário de consulta representa o meu ato, não preciso de mais nada, e eu quando assina diz que fez ou qualquer coisa. A prescrição, o médico A, que é responsável do episódio de consulta daquela especialidade, prescreveu o exame A, que foi ter ao risco, que foi realizado pelo médico B. Ou seja, temos aquele conceito que vocês também têm, que é o prescritor e o realizador. Okay? Até podemos ter os três. Um prescreveu, o técnico realizou e relatou, ou seja, o relatório do exame, ou seja, quem de facto pôs uma assinatura final no exame foi o médico X. Até podemos ter isso, que são coisas diferentes, não é? O técnico ajuda a executar o exame e depois quem faz a conclusão, o seu relatório é o médico. Ok? E depois identificamos as pessoas em momentos diferentes fizeram coisas diferentes e assumiram responsabilidades diferentes. Okay? Sim. Ou já à data de hoje nós não conseguimos ter isso. Sim, eu sei, é a maneira de funcionar do Global Care. Eu, por exemplo, eu posso dizer que eu conheço os sistemas que são assim que funcionam. Não justifica, ou seja, só abrimos um episódio de consulta ou de imagiologia à parte quando sabemos que queremos agendar, porque senão faz no âmbito desse episódio e é mais um ato. Ou seja, não difere muito imagine, eu quero um tratamento, eu preciso de uma intervenção interdependente, vamos chamar de um enfermeiro, seja aquela que for. Eu prescrevo, o doente se calhar sai fora do meu gabinete, vai à sala de tratamentos, o que é que isto difere do exame? Não difere nada, é realizado naquele episódio e provavelmente se tiver um preço tem que ser faturado, a não ser que me diga uma regra, não, isto tem que ser mesmo faturado à parte e aqui, e a gente se calhar tem que repensar um bocadinho o modelo. Mas a minha visão seria um bocadinho essa.
ok? É dentro daquele episódio, foi pedido e conseguiu-se ainda realizar naquele episódio. Se não houver nada que me obrigue a ter coisas paradas, a não ser quando é agendado, sim, aí deve haver um agendamento e quando fazem check-in já é outro episódio. Ok? Ok. Está bem? Eu, pelo menos, é isso que vou fomentar e depois é isso que queremos montar. Não sei que depois também digam que o Expo tende a funcionar de outra forma. É assim, nós temos a capacidade de ter interligação entre episódios para o mesmo caso. Imaginemos MFR, algumas coisas, e eu também já estou a explorar isso, ok? Porque é um dos temas que este grupo já me trouxe. Ok? Tá bem? Pronto, aqui basicamente o que nós na verdade queremos distinguir um bocadinho é aqui a grande diferença é o doente se fizer tudo no consultório provavelmente não tem que pôr a consulta em pausa e sempre que o doente tem que sair do meu consultório, mesmo que seja para enfermagem, para outro técnico especializado ou para fazer um exame, eu, em teoria, ponho a consulta em pausa. Isto é o primeiro passo que nós queríamos. Ou seja, este assim, ó, aqui por isso é que temos esta pergunta. É possível isso realizar, um bocado de silly pergunta, mas é assim, é possível realizar o exame de tratamento na consulta, ou seja, no meu gabinete? Sim, sigo um fluxo. Não, se calhar tenho que pôr a consulta em pausa porque ele vai sair do meu gabinete. Isto está correto ou não? É a primeira coisa que nós queremos validar. Tá. Pronto. Mas, Préstimo, deixa-me só acrescentar aqui um detalhe. Algumas destes procedimentos são pré-consulta, ou seja, por exemplo, na oftalmologia, foi o exemplo da Lara. É pré-consulta. Portanto, tem uma precedência, por exemplo, nas consultas da obstetrícia tem uma precedência de um ato de enfermagem, portanto, tem uma consulta de enfermagem prévio, em algumas consultas de pediatria também, e alguns são de técnicos, portanto, nós temos precedências prévias à consulta. Ok, então temos que pôr aqui, basicamente, antes disto, peço desculpa, e aqui tem correto, ou seja, antes disto e disto, antes disto tudo, basicamente, se calhar é mostrar que naquele, eu agora não tenho aqui, mas se calhar tenho este aqui, vá, não olhem para o resto, mas é assim, nisto que é chamada do médico, ou seja, antes quando faz check-in, vai primeiro à consulta técnica, seja ela enfermagem ou outro técnico especializado, vamos chamar assim, e temos que fazer esse processo primeiro e depois é que vai para o médico. Ok? É um passo que falta aqui, ou seja, que seja ela de consulta da enfermagem, seja ela do técnico especializado. Sim, pode ser para um exame ou por uma administração do medicamento, por exemplo, a dilatação pupilar que é feita antes da consulta da oftalmologia. A oftalmologia até tem as duas áreas e contemplar as duas, portanto, porque tem por enfermagem e tem pelos técnicos também. Vai para uma genérica e depois vai para uma caixa genérica e depois detalha o que é o circuito dos técnicos e de enfermagem, que é pelo menos quem olha coisa, ou seja, eu posso ter depois check-in antes daquilo que é consulta, porque isto representa um bocadinho da chamada do doente, que é ok, agenda integrada, eu digo a unidade, seleciono o doente e chamo, se calhar antes disto, antes daquilo que é aquele circuito, antes da consulta médica há uma de técnica, vou-lhe chamar, que pode ser enfermagem ou de outro técnico especializado de saúde, seja ele qual for. Okay? Tem que ir nessa lista de trabalho para esses profissionais, certo? Sim, e aí depois temos que ver como é que eles geram, sim, depois vamos bater a enfermagem, como é que basicamente vocês gerem o vosso plano de trabalho ou a vossa lista, os vossos censos, em que se calhar temos conceitos um bocadinho diferentes para ambulatório e internamento, em que se calhar o ambulatório vocês querem ver os doentes todos de uma ou duas áreas, em termos de censos, e depois materializar isso em atividade, e se calhar no internamento quer ver mais os doentes que nos são atribuídos, ou seja, depois a gente fala mais ou menos das vistas que depois vão dizer sempre desaguar no mesmo, que é se calhar o meu plano de trabalho, mas às vezes é a maneira como eu navego para lá chegar, ok? Então, aí neste depois toma aí uma nota que temos que considerar que antes e está bem, pode acontecer antes eles chamam pré-consultas, mas são consultas técnicas que ocorrem antes de uma consulta médica, perfeitamente normal, ok? Sim, de facto, pediatria ou não. Certo, não sei se o termo será mais, mas é uma questão de detalhe do termo consulta, porque alguns são exames, outros são administração de medicamentos. Só estou a dizer isto, não sei se é ponto de efeito de faturação. Sim, é mais para nós percebermos, ou seja, ou assim, na verdade, podemos atividade pré-consulta médica e depois pomos que pode ser uma consulta de enfermagem ou um tratamento, é que a verdade é que o termo consulta é muito largo, mas é consultar. O enfermeiro vai dizer, mas se eu estiver a fazer um tratamento, se calhar não vou consultar, ou faz 2 em 1, mas pronto, eu percebo. Mas vamos dizer que há um conjunto de atividade
pré-consulta médica, que podem ser tratamentos, consultas técnicas especializadas ou exames. Sim. Pronto, são 3 macroatividades, depois temos que definir a sua granularidade. E depois é que vamos para a consulta médica. Ok, está certo, está correto. Sim, a gente... Muito bem. Isto é aquilo que, na teoria, é feito pelo médico, consegue fazer dentro do consultório. Isto é mais de... Porque é que nós dividimos isto dentro do consultório e fora? É mais para pôr a consulta em pausa, e aqui a grande questão é porque é que nós precisamos pôr esta consulta em pausa, e eu percebi 2 objetivos. É o tempo da consulta, o tempo efetivo de consulta. 2 é ter um bocadinho a noção de onde é que o doente anda. Olha, pausei porque ele foi para outro local. Certo. Correto? É isso Tudo mesmo. certo? Ok, pronto. Ok, então é assim, vamos olhar para aquilo. Ok, imaginemos que é feito na consulta, é necessário realizar uma prescrição medicamentosa na consulta. Eu não sei se isto vai ser aqui ou não. Aqui a ideia é um bocadinho, se o próprio médico fazer a prescrição e ele próprio administrar, fica neste contexto, senão vai ter que ir para este contexto em que vai à sala de tratamento o enfermeiro que administra. Eu sei que há as duas. É só para termos essa noção. É que sei que também alguns médicos prescrevem e administram diretamente, correto? Alguns fármacos? Sim, algumas infiltrações, por exemplo, que se fazem em ortopedia, eles fazem diretamente. Sim, infiltrações, sim. Correto. Em alguns contextos, o doente, por exemplo, sai com um médico para o local específico para fazer esse procedimento. É como se para ele estivesse dentro da sua consulta. Ele não vai fazer pausa. Aqui não é tanto ao espaço físico, mas o médico não deixou de estar com o doente. Vamos pensar assim. Ele pode, às vezes, precisar de um material específico e vai passar ao lado fazer o exame. Isso mesmo. Okay? Isso não. Isto está na minha consulta e eu não mandei a alguns ter com alguém, fazer outra coisa em que perto um bocadinho, não é o controle, mas percebem, este contacto ou não deixa de estar sob a minha responsabilidade, porque eu passei outro profissional para realizar outra coisa, seja ela normalmente é um tratamento ou um exame, ok? Está bem? Pronto. Aqui o médico tem a responsabilidade de prescrever e administrar, ok? Aqui assim, nós já hoje em dia, para aquilo que é feito pelo próprio médico na sua consulta, nós não exigimos que ele esteja a prescrever e a realizar o ato no sistema, digamos assim. Ou seja, nós até temos já aprovado em comissão executiva que, sendo o próprio ato realizado na consulta, ele com o próprio registro sai automaticamente a prescrição. Não sei, notei, a Inês nota isso como possível requisito, eu sei. Ou seja, eu sei que normalmente nós temos sempre o conceito de 2 coisas, é o prescrever e o dar como realizado. O que vocês estão a dizer é o prescrever como é para fazer na consulta, vai logo para a faturação e ele não tem que dar o outro clique para dizer realizei. Sim, não, espera, não, é o inverso, Préstimo. É quando o médico realiza, ele gera por trás uma prescrição. Mas também pode ser ao contrário, é assim. Pronto, Inês, toma essa nota e depois já vemos o que é que faz mais sentido, porque eu não sei se conseguimos fazer um registro clínico quase, como acontece quase no bloco, é um bom exemplo em que ele só diz administrei este medicamento e fica tudo... Porque foi ele que fez na sua própria consulta, está ligado ao sistema. Eu sei, mas depois muitas vezes os sistemas estão pensados assim, é prescrito e é administrado. E, na verdade, ele faz as 2 coisas. A grande questão é que, como faz para ele próprio, é como quase um tratamento, é um procedimento médico, né? Ele prescreve, mas se ele o realizar, é se ele dizer, isto são 2 momentos, mas, na verdade, ele realizou porque ele próprio prescreveu para ele próprio. Ou seja, ele tem essa autoridade. Se fosse outro médico, ele se calhar prescrevia porque tinha que lá chegar a prescrição. Eu sei, mas nós, em termos de conceitos, acabamos de trabalhar um bocadinho assim, mas eu depois valido isso. Como nós não entendo dessa forma e, portanto, a ADCE exige sempre uma prescrição. Ok, pronto, então temos aqui Mesmo para o JCI, aí Vitória e Sofia, mas eu acho que era bom que saia a prescrição, mas se é feito no mesmo... Eu percebo, o que estão a dizer é que eu ao querer registar, ele gera-me automaticamente uma prescrição, mas a gente tem que ver esse conceito também. Agora vou realizar eu próprio, quer dizer, não faz sentido, é nestas coisas que eu acredito que se pusermos automatismos, conseguimos em muito simplificar o registro, porque ele sabe, faz só uma vez e fica tudo, fica para a JCI, fica Sim, até pode ser no momento de prescrição ter lá um pisco a ser realizado já pelo próprio e aquilo automaticamente fica assinado como realizado e acabou. A gente agora percebeu,
a gente percebeu a necessidade, que é não ter que fazer os 2 passos e fazer os 2 passos num, ok? Agora, a solução que a gente vai propor é aquela que se adequar melhor ao UX e não tem que ser a que hoje tem em Global Care. O que a gente quer é, não tem que ter os 2 passos e quando ou registro ou prescrevo, é a mesma coisa. Se eu disser que sou eu a realizar e o próprio e já aquilo faz 2 em 1. Sim, mas a data 2, nós não temos essa opção e isto é um tema que tem relação à JCI, porque tem a ver, por exemplo, com as injeções intravítreas, que é o próprio médico administra o medicamento e for ao joio de circuito normal da prescrição cair num enfermeiro para a administração. Portanto, a própria prescrição tem que ter a opção que o médico faça também a administração. Portanto, ele no fundo é um 2 em 1. Pronto, a gente depois tem que ver se consegue fazer o 2 em 1, que é, não há nada, ou seja, ele na prescrição aquilo está tudo direitinho e tem que ser já, ou seja, lembra-se aquela opção que normalmente existe nas prescrições, que é prescrever já, o prescrever já, Sim. Normalmente é uma toma e já, que é para ficar logo disponível, aí se calhar tem uma opção já pelo próprio, em que quando é pelo próprio, fica logo registado que está administrado. Sim, Isso. Ok, isto é a minha ideia, simplista, depois produto pode ter outra, mas a gente percebeu o conceito, ok? Agora a gente aponta e depois vamos propor e até quando cobrimos a prescrição medicamentosa vamos passar isto ao Nuno, porque ele é que vai cobrir isto. Ou seja, basicamente a gente fala aqui das necessidades, depois alimenta, quando vamos falar da prescrição medicamentosa, dos formulários de prescrição, há uma necessidade que é, em algumas ocasiões, e isto não é só em ambulatório, pode ser urgência até em internamento, o médico prescreve e administra, pronto, num. Sim. Okay. Certo. Préstimo, só aqui uma questão aqui agora de metodologia, que é, só para depois não ficarmos perdidos, que é nós nestas sessões to be, portanto, nós temos o nosso documento de gaps e isso nós vamos levá-lo para as sessões to be sempre em cabo a nossa. Sim. Mas depois há uns quantos requisitos, não é? Que nós temos passado e que vocês até estão a documentar. Depois é muito importante para nós, a seguir a cada sessão, termos a lista desses requisitos e validarmos como é que vocês os estão a descrever para o produto. Sim. Como é que vai ser só esta metodologia? Desculpa estar a interromper, mas é uma dúvida. É assim, basicamente é assim, lembram-se de eu falar no documento funcional e o documento funcional vai ter os gaps ou os requisitos, que é a mesma coisa, ok? Em gaps é mesmo, olha, este requisito não cumprimos e documentamos assim. Depois a ideia é não esperar até ao fim pelo documento funcional, mas nós irmos partilhando o documento, um documento que eu tenho aqui um exemplo, mas não sei se este há de ser o melhor exemplo, mas pronto, eu depois posso partilhar um exemplo de um documento Word que nós temos, onde o documento Word não vai estar no documento funcional, provavelmente está só um subset dessa informação, mas é como nós escrevemos todo o requisito para produto, ok? Mas eu acho que era importante, Préstimo, para depois não nos perdermos e garantir... Sim, mas é assim, como a primeira sessão, to be, real, é amanhã, nós depois da manhã temos a obrigação de os fazer pelo menos a descrição da consulta integrada, da agenda integrada e da chamada do doente, que são os 2 grandes gaps, até aqui. Até aqui, né? E dos resultados, desculpem, ok? São 3 gaps. Depois, o resto, à medida que cobrimos com os... Ou seja, para não estarmos já a descrever tudo e depois vir feedback dos médicos e andarmos a corrigir, queremos fazê-lo isto no momento após a reunião do to be, em que nos dão feedback e nós depois descrevemos tudo e partilhamos com vocês para vocês dizerem sim ou falta A ou B. Okay? Com empréstimo, no final de cada sessão, portanto, amanhã, por exemplo, temos 2 sessões de estudo. Ao final do dia, vocês mandavam-nos, pode ser um mail a dizer, olha, os requisitos que nos passam, só com uma pequena descrição. Portanto, apanhamos e vamos descrever os seguintes requisitos e uma listinha deles. E nós cruzamos com os do nosso lado para dizer, olha, atenção, não, nós apanhamos também mais o requisito C. E depois então vocês vão descrever e hão de nos passar para nós validarmos, mas eu acho que é muito importante fazer uma conciliação de requisitos sempre em fim de dia e garantir que dos 2 lados, pronto, e por exemplo atribuirmos um número a cada um desses. Assim, nós vamos ter, e eu posso, assim, eu sei que é um Teams interno, mas, ou seja, nós no Teams interno já temos isso mais ou menos definido em termos de delivery, aqui estou a prestar, mas pronto, ou seja, não, wiki não, peço desculpa, ou seja, aqui de requisitos em que fazemos 2 coisas, ou seja, temos os vossos, temos até o que o produto nos mandou, temos organizado e vamos criar um em que vamos pôr os gaps,
e os mais, ou seja, depois podemos ver se esse cheque que a gente agora definiu na semana passada, na sexta, acordou fazer, é partilhado, porque este basicamente é os vossos com as notas mais internas de produto que eu partilhei com a equipa. Agora, nós podemos criar, porque depois eu percebo que estes são 99, mas eu se for depois aqui até, olha, o Deliver que eu sei que vocês depois passaram para a farmácia, outro para o RIS, etc. Ou seja, na verdade, nós depois queremos conjugar tudo num... para haver essa visibilidade. Podemos partilhar esse, porque nós temos vários. É só para mostrar que nós temos até isto estruturado para vocês terem essa noção. E a melhor forma, do que mais mails, eu quero esta... E nós, da semana passada, acordámos em reunião de equipa, temos uma estrutura comum onde pomos todos, porque senão é muito difícil. E depois pomos um ID, em que queremos o ID do pedido a alteração que fazemos a produto, que há de ser mais um ID nosso, ou seja, mesmo que pomos 1, 2, 3, vamos ter um pedido que é da tool, que é o Jira, que nos gera para a gente saber, olha, este requisito foi o pedido que nós submetemos a produto com este ID. É mais nosso, mas para perceber um bocadinho... O que nós precisávamos para e pode ser utilizando essa folha, ou seja, eu não quero dar trabalho extra, quero conseguir fazer uma reconciliação, ou seja, em fim do dia, vocês dizem-nos, nas sessões de hoje, apanhámos 3 gaps, foram-lhes atribuídos este número e esta descrição, a descrição curta, não é? E nós dizemos, olha, tudo bem, ou então preste-me, olha, houve aqui este requisito também foi falado, por favor incluam, atribuam um número, uma descrição. Sim, a descrição, embora eu quero já deixar que nunca há de ser a descrição final, porque muitas vezes a gente pode querer mesmo aqui em equipa, ou mesmo até com vocês, voltar a ter um brainstorming antes de escrever aquilo muito bem. Mas sim, mas é o conceito falado na reunião. Sim, mas aí seria a descrição curta, ou seja, o nome do requisito, que é para quando faltar, imaginemos, nós depois queremos dar mais detalhe de um requisito, vocês querem nos pedir, dizendo-nos, olha, do requisito 1, 2, 3, prescrição automática de dato realizado na consulta, pronto, sabemos logo todos o que é. O número atribuído, até se mudar o nome, como temos o número, se vocês quiserem dizer, mas nós agora no produto chamámos-lhe antes. Sim, mas isso tudo bem, mas podemos ter 2 identificadores, vamos ter um que é do projeto partilhado com vocês, e depois vamos ter um que é aquilo que ficou na nossa ferramenta de tickets de pedidos de alteração a produto, só para nós depois, se quisermos um update, o consultor também poder consultar rapidamente por esse ID. Sim, pronto. É importante para nós termos bem ciente a vossa lista, o que é que está do vosso lado pedido, porque senão nós podemos ficar com a sensação de, olha, este requisito foi passado. Vocês nunca o descreveram, porque para vocês até achavam que o que estava servia, pronto, houve um desentendimento e de repente aquele requisito ficou na terra de ninguém. Eu só gosto sempre de acautelar as expectativas dos dois lados e por isso... Ok, pronto, nós até ao fim da semana, é assim, eu penso que eu vi que o João respondeu aí aquele mail que a Vitória começou, imagino que é basicamente a falar se calhar da nossa share que precisamos. Espero que seja isso, eu não vi o e-mail ainda, mas espero que sim, e aí depois até o podemos ter na share, também com algumas regras, que é mais ou menos vocês terem visibilidade e toda a gente se sentir confortável, ok? Depois quando podemos, às vezes é até dizer, olha, a descrição detalhada está no documento A, B ou C. Sim. Pronto, porque depois muitos, por exemplo, eu quando descrever a agenda integrada, vocês vão ver que aquilo são várias páginas. Claro, claro. Pronto. Porque depois há um conjunto de conceitos, ideias estão ali, ou seja, claro que produto e depois, se calhar, até vai dizer que aquilo tem, sei lá, 20 ou 30 funcionalidades, começar a dividir para depois desenvolver, mas tudo bem, mas é um conceito mais largo, ok? Depois há alguns conceitos, se calhar como este de eu quero prescrever e administrar num passo, se calhar é um conceito mais simples, que é uma das funcionalidades a adicionar à prescrição, neste caso medicamentosa, ok? Está bem? Ok, mas eu tenho, por acaso hoje temos uma reunião também para falar como é que vamos pôr os requisitos com produto e com a nossa equipa de projeto de desenvolvimento e eu vou falar e ficamos mais ou menos de garantir, pelo menos enviam um e-mail, sendo que depois mais que esse e-mail quero garantir é que estão nessa folha de requisitos consolidados. Está bem? E para nós sabermos, falta a descrição, já está, e o estado, basicamente, ainda estou a descrever a descrição pronta e submetida a produto, etc. Ok. E aqui validado por produto e em desenvolvimento, ou seja, basicamente aquilo tem um conjunto de estados que é mais ou menos para todos percebermos porque é normal, quando nós submetemos a produto, eles às vezes podem pedir algum esclarecimento adicional e nós envolvermos para vocês darem a opinião. Ok? Ok, era isso. Muito bem.
Ou seja, nós aqui vamos, ponto, isto é o de a tal questão de fazer a prescrição medicamentosa e administrar pelo médico na consulta, ok? A mesma coisa pode ser para um exame ou um tratamento. Eu pus aqui o misto, por exemplo, diríamos, é normal que se calhar a ginecologia ou a obstetrícia mais a obstetrícia faça uma ecografia durante a consulta, ok? Por exemplo, se calhar a dermatologia pode fazer alguns tratamentos durante a consulta, isto é uma realidade, e eles basicamente estarem aqui neste contexto de eu, entre aspas, prescrevo e realizo para ele ficar e depois poder ser faturado. Depois isso são regras de faturações, não se assustem, que se estiver incluído na consulta não é faturado também, mas tem que ser registado que o fez, ok? Porque depois posso dizer, isto normalmente no preço da consulta está incluído, isto não, e pelo menos haver esse registro clínico daquilo que é a produção efetuada em consulta, ok? Está bem? Ok, se posso só voltar atrás, pode. Na prescrição, desculpa que não estou aqui a ver o que está baixo do cima, diz realizar prescrição medicamentosa intra-hospitalar, não é? Sim, e ele depois devia ter esta precedência para validação pela farmácia. Não sei se depois contemplam aí alguns no fluxo, não é assim, âmbito disto. É assim, se isto for e que aí no plano de trabalho dos enfermeiros também. Não, é assim. Isto como é dentro da consulta pelo médico, isto é fora. Ou seja, aqui não há validação de farmácia nenhuma, é a validação a posteriori, não é? Na verdade. Ou seja, quando ele dá, prescreve e administra. Eu não estou a ver na consulta. Ou seja, se ele prescrever e administrar ele próprio, não estou a ver. Porque ele primeiro faz isto no passo, não há validação. Intraconsulta, isso? Não, é assim, não. Então são duas coisas. Uma é para intra-hospitalar, dentro do hospital, para distinguirmos da PM. E aqui eu estou dentro do meu consultório. Se eu estou dentro do meu consultório em consulta externa é porque é realizado e administrado pelo próprio. Se calhar depois temos que ver isto melhor. Não, mas eu acho que aí, se calhar falta aí uma outra opção, que é, às vezes, o enfermeiro vai ao gabinete, mas com maior frequência, Mário, não sei se depois pode também dar aqui algum tributo da experiência de Cascais, com maior frequência, pelo menos aqui até no HCP, é o médico pede ao doente para sair e ir encaminhar-se para o gabinete de enfermagem, onde o enfermeiro procede à administração do medicamento. Não é aqui, é esta setinha, já lá vou. Aqui sim, tudo médico. Aqui é tudo médico, está bem? Sofia, aqui é médico. O médico fez e coisa. Esta setinha, ele sai do gabinete e vai para a responsabilidade do outro. Pode ser um enfermeiro, pode ser um técnico, se é um exame, pode ser outra coisa. Depois a gente tem que pôr uma caixinha, isto é tudo responsabilidade do médico. É quando ele faz tudo. Não precisa de ninguém. É como quando ele faz infiltrações, por exemplo. Exatamente. Por exemplo. Sim, eu agora estava aqui a puxar muito pela cabeça, mas depois, assim, a ortopedia é sempre um bom exemplo. Mas pronto, isso ele faz e administrou e ficou ali. Okay? Sai, ou seja, quando ele precisa, né, imagino que ele precisa de fazer uma prescrição, ele faz a prescrição. Sim. Certo, mas onde é que está aí a prescrição intra para ser administrado no gabinete de enfermagem fora? Não está, mas tem que estar aqui. Ainda não está, é isso que eu há bocado disse que não está. Ou seja, basicamente o que nós temos de fazer é preciso realizar esse tratamento, consulta, tratamento pode ser medicação, em consulta, ou seja, sob a responsabilidade do médico. A gente tem depois que ver isto melhor. Se sim, é isto, se não, ele põe a consulta em pausa, ou seja, na verdade tem que prescrever. Sim. É assim, isto depois tem aqui duas passos. Eu sei que ainda não está, mas tem que ter prescrição medicamentosa e outro que é desmedicamentosa. Mas a questão é a mesma coisa. Ou podemos dizer que são as duas. Ele prescreve. É possível realizar na consulta sob a sua responsabilidade? Sim, então faz tudo o médico. Não, ele põe em pausa e vai para um terceiro. Okay? Depois nós aqui vamos ter três tipos de atividades. Um que é tratamentos, outros que vai ser exames e outros até pode ser outro tipo de consulta. A prescrição de medicamento. Sim, aí eu ponho os tratamentos. Ponho os tratamentos. Pode ser um medicamento ou pode ser outra coisa. Ok? Mas é mesmo ciclo. E aqui é que vocês podem dizer se for um medicamento, isto tem que ser o circuito. E depois a minha questão é, ambulatório, a farmácia valida on time ou vocês têm que quase ligar para a farmácia para validar? Ou em ambulatório, estas prescrições que não são registadas logo como o médico administrou diretamente, vão mesmo para o circuito de validação e não ficam disponíveis para o enfermeiro até estar validado, ou fica só lá uma nota, olha, a farmácia ainda não olhou para isto, faz como entenderes. Ok? Certo? Sim. Pois podem ser estas opções. Imagino que há alguns modelos onde o médico prescreve e a farmácia só envia
após a prescrição, e, portanto, o doente tem que aguardar que a farmácia envie o medicamento para ser administrado, porque não existe armazém avançado no próprio serviço, ou porque o fármaco é raro e não faz parte do estoque, ou porque o modelo próprio da organização é esse. Portanto, é assim, a farmácia quer ter mais controle do processo. Pronto, eu aqui, quando falar sempre na consulta externa, vou estar sempre isto em macro, não vou ir detalhando os passos todos, porque depois no circuito do medicamento nós vamos validar com a farmácia, a enfermagem e os médicos todo esse modelo. Ok? O que eu aqui quero saber, basicamente, é o médico pode fazer tratamentos, exames e o tratamento pode ser medicamento e ele tem que fazer isto no consultório, sob a sua responsabilidade. Se não o conseguir fazer, porque é um terceiro que faz, põe a consulta em pausa e manda essa pessoa para o respectivo. E aqui podemos ter exames ou tratamentos, em que tratamentos pode ser também um fármaco, que depois vemos o detalhe no circuito do medicamento, ok? Em que percebe muito bem, se houver estoque local é uma coisa, a validação pode ser um passo opcional ou não, dependendo até do medicamento que estamos aqui a falar, etc. E depois isso são regras de negócio que no circuito do medicamento vocês nos vão descrever não na consulta externa, porque depois nas sessões não vou ter toda a gente, vou ter mais aquilo que é impactante. Mas pomos aqui esses passos mais macros e com uma nota, olha, isto do detalhe é nas sessões de farmácia, ok? Está bem? Pronto. Sim, mas eu acho que os passos macros são esses mesmos que o péssimo disse. Pronto, eu sei que falta tratamento ou terapêutica. Pronto, aqui qual é importante? Quando o doente sai, além da pausa, é mudar a localização, para onde é que ele foi, porque senão, e temos que ver como é que isto vai ser feito, porque senão não vão controlar, sabem que está em consulta externa, ponto, e que se calhar tinha um tratamento pendente por fazer, ponto, ok? E ainda não sei, depois a seu tempo a gente vê isto, ok? Porque há uma coisa que vocês falaram, é onde é que o doente está, fácil é eu saber o que é que ele está à espera. Tenho um tratamento para fazer e é para fazer neste episódio. Ou tenho um exame para fazer e é fazer neste episódio. Ok? Posso não saber exatamente onde está, a não ser que alguém diga ele foi para ali. Ou alguém o chamou e diga agora está comigo e eu pelo menos sei o último local onde ele esteve. Ok? Porque o sistema não vai sozinho conseguir perceber onde é que o doente está, a não ser que alguém alimente essa informação. Pronto, aqui basicamente, seja um tratamento ou um exame, encaminha-se para esse local e a gente depois tem que pôr isto genérico para dar para tratamentos ou exames e explicar que se for fármaco é fármaco. Alguém realiza este exame, porque depois vamos ver isto noutra sessão, se calhar mais do ponto de vista ou do técnico ou do enfermeiro. Basicamente, quando houver este exame realizado, o médico, pelo menos na sua lista, há de ter lá, olha, isto já está pronto. Sim. Okay? E se calhar, mais que saber que ele já está ali na sala de espera à espera, provavelmente não vai conseguir isso, não vamos conseguir. Sabemos é que eu prescrevi um raio-x, o raio-x já está a dizer que está feito, então em teoria ele já deve estar lá fora, eu devia chamá-lo. Ok? Ou eu pedi para ali à sala de tratamentos ter confirmado para fazer um tratamento, seja numa administração, num fármaco específico, até ter ferido a farmácia ou qualquer coisa. Quando eu vi que está administrado, pronto, em princípio, em teoria, posso chamá-lo de novo, porque ele já deve estar ali por perto, ok? Depois já vemos isto, e pronto. Mas aqui a ideia encaminhou-se para o sítio onde realizar os exames ou os tratamentos, realizou, existe um output feito, se for um exame, se calhar é um resultado, e depois fica à espera, teoricamente, volta a ser chamado. O médico, e eu estou sempre muito a focar mais da perspectiva do médico, chama o doente, ou chama o cliente, e retoma a sua consulta. Ok? Pois aqui a sua consulta pode ser é necessário realizar mais algum exame, aquilo foi conclusivo, pode voltar atrás. Sim. Deixa-me só alertar que aqui no circuito em que ele sai do gabinete, eu sei que nós estamos aqui a focar mais na parte médica, mas terá que haver também uma chamada eletrónica do doente. Aqui? Sim. Sim, mas depois do exame, certo? Sim, para o exame ou para o tratamento e depois... Mas seja para a enfermagem, seja para o exame. Sim. Ok, nós é assim, o que vamos fazer para se calhar gerar menos confusão, pôr aqui uma macro caixa, Inês, em que vamos chamar a realização, exames, tratamentos e depois desenhamos isto às caixinhas pequeninas para depois mostrar, olha, se fosse um enfermeiro é este espaço e vocês na sessão de enfermagem dizem exatamente isso que nós queremos, ok? Em que está, encaminhou-se, foi chamado, fez A, B, C, fez os registros e deu como concluído, está bem? E a mesma coisa para os exames. Sim,
Porque os exames podem ser no mesmo sítio ou podem ser noutros. Por exemplo, um doente em ortopedia pede para fazer um raio-x, ele vai a outro piso, que é magiologia. Se for fazer, por exemplo, uma prova, por exemplo, só um ECG urgente ou qualquer coisa pode ser completamente... É no mesmo piso, no gabinete ao lado. Pronto, é assim, o que nós vamos fazer é assim, vamos pôr uma atividade maior, Inês, e pomos outra cor para mostrar. Isto é um processo per si que vemos na outra sessão e começamos a documentá-lo, que é muito mais fácil se alguém nos perguntar, olha, está aqui o processo do ponto de vista do técnico e do ponto de vista do enfermeiro, e aqui dizer, olha, vamos focar mais neste, mas aqui, porque isto na verdade é um processo só per si, com um conjunto de atividades. Sim. Ok? E demonstrar que aqui, quando vai para aqui, vai para outro processo e não como uma atividade, também. Que é mais ou menos mostrar que isto tem um conjunto de coisas. Ok. Bom, basicamente aqui está de ser um processo que a gente depois vai documentar e se calhar vai pôr de uma forma de outra cor até para as pessoas perceberem isto, depois é um processo mais complexo, está documentado do outro lado, senão o diagrama fica tão grande que a gente não consegue perceber. Volta a chamar o doente, retoma a consulta. Se for preciso mais algum exame, porque o resultado deu-lhe alguma indicação de uma outra coisa urgente, pode fazer. E aqui é sempre, olha, dentro desta consulta, para seguir esse circuito, porque se for um exame para a posterior, vai entrar nestes. Se não houver mais nada que ele queira prescrever para realizar dentro do episódio de consulta, vai um bocadinho para aquilo que pode ser os passos finais, que é basicamente prescrição não medicamentosa, ou seja, basicamente se calhar temos que pôr aqui que podem ser MCDTs ou tratamentos, ok? Ele pode dizer, olha, para o futuro, o que é que faça, se for se calhar um fisiatra, ele vai dizer... vou-te fazer um plano de tratamentos para fazeres em regime de ambulatório, mas não é para hoje. Pode realizar um pedido de internamento, pode pedir uma consulta de especialidade, que é uma referenciação, pode realizar uma proposta cirúrgica, pode elaborar, nós pusemos aqui outros documentos, pode às vezes ser algum consentimento informado, algum atestado médico, ok? E também, basicamente, pode utilizar a PEM. E basicamente depois termina a consulta, ok? Ou seja, depois estes vão ter também a sua descrição, mas são outro conjunto de coisas que ele pode fazer, que basicamente não é para fazer durante este episódio de consulta, mas pode deixar para o futuro, em que cada um depois há de se iniciar o seu próprio processo. Okay? Não é muito, sim, só ia acrescentar uma coisa, não é muito frequente, mas alguns doentes da consulta são encaminhados para o atendimento permanente também. Ou seja, porque a situação é grave e já precisa de um outro tipo de acompanhamento, porque... Mas aí abrem mesmo um episódio, triam e fazem tudo, não é? Normal, certo? Sim, eu só não sei se isto depois, à data de hoje, não sei, Vitória, se sabes se tem alguma interligação ou se é um processo completamente independente. Isso confesso que, do ponto de vista administrativo, não sei como é que se processa. Sei que encaminhamos alguns doentes da consulta para o atendimento permanente. No fundo, essa referenciação interna. Sim, Sofia, mas também mais do que o que temos hoje é o que é que achas que faz sentido, porque se calhar esse cliente, por exemplo, já não tem que fazer a triagem. Isso, não... sim. Sim, mas é complicado se não te puser em triagem porque não fica com uma coisa. Eu estou a pensar por alto e depois vocês, entre enfermeiros e médicos, validem um bocadinho aquilo que faz sentido. Ou seja, o que eu vejo é, se não fizer triagem, não fica com uma cor e pode-me quebrar. Imagino que os doentes de urgência normalmente têm uma pulseirinha, quem que lhe dá a pulseirinha, ou seja, pensem bem no processo, no detalhe, antes de saltarmos aqui alguns passos que depois pode dizer, se eu não tiver uma pulseira, porque na consulta externa eu não ponho pulseira. Acho que vocês no AMP, pelo menos põem pulseira, correto? Ou não? Sim. Ou seja, ali, e a pulseira, salvo erro, é pelo enfermeiro na triagem que lhe põe a pulseira. Sim. Ou seja, é preciso pensar neste circuito para ver o que é que pode, a referenciação entre consulta externa e urgência faz todo sentido, porque se for muito crítico, se calhar, não digo por salta de triagem, mas é quase se for um vermelho ou uma coisa assim, se calhar aquilo, há ali uma via verde em que as pessoas atuam primeiro e depois é que vão registar, não é? Salvar a vida primeiro. Mas pronto. Mas mesmo nesses casos, e do que eu conheço, a triagem, mesmo que seja a posteriori, tem que ser realizada. Eu também tenho essa opinião. Tenho essa opinião. Eu sei que, por exemplo, mesmo que vá para uma sala de reanimação quase direta, não quer dizer que depois não façam esse registro para ficar tudo direitinho. Tu não consegues iniciar um episódio de urgência sem que a triagem esteja feita. Sim, não podes depois avançar o resto. Sim. Ok? Então é assim, eu acho que é preciso ver, mas e depois podemos aqui basicamente, porque na verdade... O que acontece aqui é que provavelmente ele pode fazer isto, pode terminar a sua consulta e provavelmente há aqui um passo que pode ser opcional, que
se for crítico, provavelmente um doente crítico, alguns aqui, termina a consulta e referencia para urgência, e temos que perceber mais ou menos como é que vocês o fazem para nós representarmos aqui, mas provavelmente é dito para abrir um episódio de urgência e informa logo o enfermeiro se for um caso urgente para que é preciso triar e logo referenciar para um colega de especialidade para atender rapidamente. E se calhar facilitam alguns passos do processo, mesmo que o processo mais ou menos seja cumprido. Okay? Sim, também há outro... Sim, também há outro tipo de referenciação, que é a referenciação para o hospital de dia, não oncológico e não oncológico também. Não sei se isso importa para efeitos depois... Mas aí normalmente vocês fazem outro episódio, não é? Aí sim. Sim, pelo menos sim, que eu tenho conhecimento aqui no Porto faz. Pronto, é um episódio do Hospital Dia não programado, não estava agendado. Sim, mas migram, estou a pensar até na questão das prescrições, porque, por exemplo, há médicos que depois migram para o Hospital de Dia e o médico adstrito ao Hospital de Dia é outro que não o da consulta e, portanto, depois aquilo, do ponto de vista de continuidade da informação, mas é outro episódio, provavelmente, mas tem que migrar pelo menos a medicação, porque depois há alguns deles são iniciadas na consulta, mas depois são administradas em contexto do hospital de dia. Sofia. Diz, Vitória. Neste caso, tu não tens esse tema porque o sistema vai estar todo integrado, não é? E passando para o hospital, a forma como o hospital... Mas sim, correto, Vitória, mas a Sofia tem razão num ponto, há 2 episódios distintos e temos que considerar como é que é o processo de transferência ou de continuação, vou-lhe chamar assim, dos planos de tratamentos que estão no fim deste, porque assim, nós não vamos dar alta dos episódios de ambulatório, não vão ficar abertos e se calhar no fim do dia, se quisermos, vamos dizer, olha, fechou, que é para ninguém mais registar, ou seja, vamos fechar os episódios de ambulatório teoricamente ao fim do dia. Para quê? Para não deixar as pessoas registarem mais informação que possa implicar faturação ou qualquer coisa, e depois são regras que a gente vai ver no RevCycle. Mas o que acontece se eu abrir outro episódio, seja ele de urgência, seja ele de hospital de dia, ou até internamente, será que eu tinha ali um plano, eu vou-lhe chamar de plano de tratamento porque é mais abrangente só medicação, né? Pode ter atividades de enfermagem e outras coisas. O que é que deve migrar? O que é que deve haver continuidade, não é? Como vocês até diziam, olha, os nossos planos de cuidados têm continuidade entre áreas, ou seja, entre episódios. É um bocadinho, falarmos deste conceito, eu aqui, independentemente estou a sair, mas há alguma coisa que eu quero manter que o médico decidiu aqui, ou os enfermeiros, para fora, e como é que esse processo de transferência, porque imagino, quem recebe o doente tem a obrigação de ver se for médico as prescrições medicamentosas quer manter ou não, o enfermeiro um bocadinho olha para o plano de cuidados e diz aquilo que faz sentido ou não, mas há esse momento e temos que o definir. Sim, e outra coisa às vezes, porque eu até posso confirmar, que é, na prática, quando um doente tem um contexto de consulta e depois um hospital de dia, ele não paga as 2 consultas médicas, não sei se me estou a fazer entender, não é? Se ele vem da consulta e depois passa para o conceito do hospital de dia, e ele, apesar de ser visto por uma outra médica, como já pagou uma consulta, depois na prática ele só paga a parte da medicação e dos atos. E, do que eu sei, é isentado automático. Isso. Uma isenção do episódio. Sim, e por isso se calhar tem que estar contemplada a fase de referenciação interna para depois poder ativar essas regras de inativação automática, não é? Na verdade não é preciso, a regra deve ser mais, se ele já teve um episódio de consulta externa, provavelmente não lhe vou cobrar, mas aí tem que saber que estão linkados. Porque ele pois, é isso, tem que haver o link para depois poder gerar a inativação automática. Não é? São regras, mas isso são regras de faturação para algumas entidades que pagam um episódio dia, digamos assim, e portanto... E são regras que depois nós podemos... ok, então são mais as regras que provavelmente as corredoras e aí estão... É assim, nós vamos começar, não, esta semana estamos a preparar um bocadinho os workshops de RevCycle, em que também vão ser abrangentes. Quando eu digo abrangente não vamos conseguir partir isto às postas, porque as regras são as regras e vamos falar um bocadinho de tudo, mas sim, ok. E imagino que eles, basicamente, no RevCycle, depois vão-nos dizer, eu chamo muito o pricing, basicamente a aplicação de preços, tem preço isento, essas coisas, e depois o RevCycle vai nos fornecer como é que as seguradoras querem aplicar essas regras. Independentemente como a atividade clínica, ou seja, a atividade clínica é a produção é a produção e não há nada. As regras aplicam-se sobre a produção. Este é isento, este não é isento por A ou B. Ok? Não tem que ser propriamente a produção a preocupar se é isento ou não, é mais na faturação dizer não, por isto, desde que tenham lá toda a informação, saber que deve isentar.
ok? Certo. Muito bem, então basicamente isto basicamente são o espaço, as áreas que nós basicamente vamos cobrir, sendo que tudo o que for prescrição nós vamos cobri-lo vamos falar deste circuito e vamos melhorar isto com os médicos, sendo que basicamente tudo o que é prescrição, exames e tratamentos ou medicação, vamos tratá-los naqueles workshops muito específicos, porque a gente tem que ver o todo, não vai só ver para a consulta externa. E provavelmente se toda a gente concordar com este circuito, vamos começar a olhar para estas coisas. Tá bem? Em que a PEM sabemos que é uma coisa que temos que fazer, que ainda não existe, não vale a pena falar. É assim, podemos quando tivermos alguma coisa, mas agora a PEM é algo muito regulatório que a gente basicamente até hoje vamos ter uma pequena demo em que nos vão dizer as coisas que mais gostam da PEM atual e as coisas que gostam menos, para a gente pelo menos o que gostam mais garantimos que temos e o que gostam menos evitamos todos. Okay? Mas depois vamos começar um bocadinho a falar destas outras coisas que são feitas na parte do consulta externa, que é para base... Aqui para sim. Nós a seguir a vermos o processo vamos ter aquela sessão que fizemos só com o Paulo Gomes, não é? Vamos fazer essa sessão com todos. É um bocadinho como quiser. Aqui nós temos liberdade de ir preparando isto como nós gostarmos. Sim, é assim, a nossa expectativa era nós virmos primeiro aqui o processo, com as melhorias que vimos aqui hoje, e depois irmos àquele formulário de consulta externa, porque nós ainda só ouvimos com o Dr. Paulo Gomes, ainda não vimos com os outros médicos. Sim, não, mas amanhã não vamos ver isto. Isto é para a semana de 15, ok? Isto é para nos dar tempo, nós depois irmos preparando estes passos, mudarmos isto tudo. Amanhã nós vamos... aquela ação que preparamos com o Dr. Paulo Gomes. Exatamente, é este aqui. Basicamente vou dizer que há aqui um check-in, ele vai à agenda integrada, vamos ter um PowerPoint para mostrar a agenda integrada como nós falamos. Vou dizer, olha, clica aqui na consulta externa, que é isto. Ou seja, tenho a minha agenda, na agenda no fim do dia eu posso dizer... Foi confusão minha, já assim. Não, é algo assim, não, desculpa, é de semana, não é assim. Imagina que isto, posso ser até os 7 dias, não interessa. Tenho aqui, eu clico aqui, imagino, e salto para a minha lista de doentes, não é? Ao selecionar a unidade, eu vou clicar aqui. Depois vem o meu censo do dia, o censo é a lista dos doentes com as horas marcadas que já existe no X. Eu seleciono a consulta agendada, ou doente, é a mesma coisa, e clico no botão chamar. Isto já existe no X, ok? O chamar é que tem outra coisa que eu atender, não. Isto vai informar, quando eu faço isto basicamente lá fora há de chamar a senha seguinte, não é? Sim. E depois o doente, basicamente, quando vê esta informação que alguém está a chamar, encaminha-se para o gabinete médico e inicia a consulta médica. Isto, basicamente, vamos ver amanhã e vamos ver também este primeiro passo, que é basicamente identificar o doente, viu o histórico e começa a fazer os meus registros. Ok? Isto é o que vamos ver amanhã. Isto que eu estava a falar é já para preparar as da semana de 15. Ok? Ok. Amanhã vamos ver exatamente isto que preparamos com o Dr. Paulo e que já vimos com os outros médicos todos. Nós estamos, mais ou menos, hoje já a alinhar o que vamos fazer daqui a 2 semanas, que é para nós termos tempo de preparar as coisas, porque depois configurar o X naquilo que é possível, fazer um PowerPoint com, às vezes, um croquis ou qualquer coisa. E até nós dizemos aqui, olha... é assim, nós propostas cirúrgicas podemos dizer assim, ponto, prescrição não medicamentosa ou medicamentosa, nós sabemos... Sim. Posso só acrescentar aqui uma questão? Por exemplo, na dermatologia, às vezes, o doente tem que fazer uma extração do nervo, de um sinal, e naquele momento o doente não quer, não está preparado, e marcam para a semana seguinte. Em que caixinha é que vocês enquadram isso? Ou seja, não é, na fundo, uma proposta cirúrgica, é um ato... É uma pequena cirurgia, por exemplo. Basicamente, é uma prescrição não medicamentosa que pode ser um procedimento. Okay. É um procedimento médico, tá, né? Ou da enfermagem, ou pode ser um tratamento. Ele prescreve aqui, que depois nós, quando falamos prescrição... Mas é para ele próprio, depois, percebem? E aquilo depois, na prática, já quase que abreviar a consulta, o doente só vem fazer o procedimento. Ou das duas uma, ou agenda mesmo o procedimento, ou agenda outra consulta com a nota que é para fazer o procedimento A. E agora eu percebo, a minha questão é, o que é que vai cobrar? É uma consulta? Então deve pedir uma consulta para ele próprio e ele agenda. Okay. Ele nem prescreve. Na verdade, ele vai, que é um que nós temos aqui, que é agendamento da consulta. Pretende, ele ao acabar a consulta, que assina, né? Ele faz isto depois de terminar a consulta, pretende agendar, ele pode agendar a consulta subsequente para ele próprio. Aqui é mesmo só para ele próprio. Se for para outro, ele referencia, pede.
e o administrativo é que marca. Ou seja, nós provavelmente vamos dizer, os médicos só podem agendar pelos próprios e não podem controlar as agendas dos outros, porque senão vai dar um granel, entre aspas, porque dá. Mas pronto, ou seja, ele chega aqui ao fim, se for mesmo uma consulta... ato, e se for só o ato da pequena cirurgia, não é? Eles marcam o procedimento, à data 2, os administrativos marcam esse procedimento. Se eles têm autorização também para agendar os procedimentos, em vez aqui, ou seja, eu vou ver com a Rita se dá para eles também. Ou seja, imagino que o médico, sabemos que o ambulatório faz consultas, ou o procedimento A ou B, ele agendar para si próprio ou a consulta ou o procedimento A ou B. E aí ele agenda ele próprio, se quiser, ou prescreve, e o administrativo depois agenda. Às duas coisas. Sim. Ela depois até, se calhar, acho que nos pode dar esse contributo da consulta de oftalmologia, porque eu acho que há alguns atos até de oftalmologia depois... Vitória, eu até não sei se isto tem precedência de obrigatoriedade de consulta, quer dizer, por causa das regras da faturação e essas coisas, eu confesso que não sei. Mas, com frequência, sei que eles marcam e o doente vem só fazer a pequena cirurgia, vem só para aquele ato, no fundo... já fez a consulta toda, não é? E depois só vem fazer aquele ato, porque naquele momento não é oportuno fazer, porque não há sala, ou porque o doente não quer... Assim, a gente basicamente tem que perceber o que é que vocês agendam, porque se for uma consulta, é uma consulta, se não, podemos ver se o próprio médico normalmente gosta de agendar isso, ou prescreve, é assim, está sempre duas coisas, ou ele prescreve, e uma prescrição não medicamentosa pode ser, olha, prescrevo uma consulta de um colega meu, ou eles normalmente para eles próprios não prescrevem, ou agendem e digam, olha, agenda ali com o administrativo para a semana e veja a minha agenda, porque se calhar estão um bocado mais atrasados, ou uns gostam, outros não gostam, é o que é. Mas pronto, basicamente é assim, não tem que prescrever pelo próprio, ele pode dizer, olha, pretende não, e dá verbalmente ao doente, e o doente trata disso, ou o doente até faz no MyCuf e fica resolvido, ok? Não, vocês têm mais fazê-lo. Vocês têm vários canais e as coisas, mas basicamente é assim, se for um tratamento, ele também pode dizer, olha, agenda ali, ou ele prescreve para a prescrição, gera um pedido de agendamento ao administrativo, e o administrativo, o doutor pediu para vir cá fazer isto aqui, sim, então tem disponibilidade a esta hora, sim, então o marco já e tome lá o papel para se não se lembrar da sua marcação e não é consulta. Eu só tenho que perceber se hoje em dia, qual é a designação com que agenda, que é mesmo o ato ou a consulta. E depois já os circuitos são permitimos vários, porque a realidade vocês na realidade podem fazer de várias formas. Que é o administrativo marca, ou quase às vezes o próprio doente, ou o médico trata logo do tema e fica logo marcado. Ok? Mas é isto aqui. E aqui podemos também mostrar que isto pode ser não só consulta, o mais tradicional é consulta seguinte, né? Mas também pode ser um tratamento, e a questão é se eles normalmente fazem isso ou preferem que os administrativos tratem disso, que é para mais ou menos... Por norma, eles preferem que os administrativos tratem disso, mas se o nosso sistema for ágil, eu acredito que nós vamos ter médicos que eles próprios vão preferir fazer o agendamento. Portanto, eu diria que as duas possibilidades têm que estar disponíveis. Mas acho que sim. Eu depois vou falar com a Rita só para ver isto. E aqui, a prescrição não medicamentosa, basicamente o que nós vamos dizer, que isto também vai se desdobrar em várias coisas. Ele pode prescrever um ato, um pedido de agendamento, eu vou-lhe chamar assim, de um ato, que pode ser de um exame ou de um ato qualquer médico, e depois o administrativo vai marcar. Sim, porque com frequência, às vezes estes atos, por exemplo, as pequenas cirurgias não se realizam por dificuldades na gestão das salas. Porque imagina, é uma sala que serve 4 ou 5 médicos. Sim, que gera 4 ou 5 médicos, e então às vezes a gestão das salas é um bocadinho difícil e às vezes não se consegue realizar porque está ocupada, já tem agendamento, está livre, faz-se no momento, e às vezes não se faz porque não está livre e não tem um agendamento breve. E se isso já tiver uma agenda integrada depois até com a própria sala... Sim, é assim, nós é assim, vamos ver depois, e é uma coisa que eu sei que a Rita já hoje vai começar a tratar, é agendamento de consultas, ok? Em que os gabinetes vão ser parte disso, e depois nós mais à frente vamos falar em MCDTs e tratamentos, ok? Muitas vezes os tratamentos podem ter recorrências, regras distintas, eu acho que isso está para a semana. Okay? Imagino que eu depois, se for preciso, até peço a algum de vocês que quiser estar e vai também a essa sessão para ter um bocadinho a ideia, ou se quiser até dar. Sempre normalmente, isto é mais com a parte de negócio administrativo, mas eles normalmente sabem as necessidades, as vossas necessidades, mas pronto, também não custa nada. Sim. Tá bem? Ok? Mas pronto, isto como é mais ou menos tratado no outro pilar, mas eu acho que eles são alinhados. Mas pronto, basicamente o que nós vamos tratar seria validar este fluxo, em que o que é prescrição vão ter workshops para detalhar todo o seu detalhe, e depois sobre estas coisas.
Este tipo de documentações, formulários que são feitos, eu diria mais no final da consulta, um atestado, as propostas, etc. Eu diria que normalmente é mais feito no final e que depois nós vamos ter que detalhar, ok? Depois o que é o terminar, e depois isto também há de ser um processo que eu hoje agendar por mim próprio, ou aqui em que faço os pedidos para agendamento, ok? Está bem? Está bem? Mas é um bocadinho isto que nós depois queremos trabalhar nas próximas 2 sessões. Claro que a gente o que pode dizer é a proposta, pois, é assim, eu sei que tenho aqui as duas, a minha questão é se nós devemos já olhar um bocadinho para este, sabendo que não vamos tratar já do circuito. Eu sei que nós tínhamos o do WIC, e o do WIC pode ser um bom, pelo menos para o internamento e proposta cirúrgica, pode ser um bom starter set, só pelo menos explicar um bocadinho aos médicos e aqui mesmo ao Pilar, olha, vamos ter algo assim, em que depois vai ter um circuito muito, muito específico, vamos trabalhar um bocadinho mais à frente quando trabalharmos pelo menos o circuito de cirurgia. Certo, essa sugestão é boa, prestem, porque aquilo que nós queremos mesmo é reproduzir o DWIC em ecos. Então, o que é que me faz chegar esse DWIC? Está bem? Depois, outra coisa que nós também era bom é estes outros documentos, os atestados, consentimentos informados ou outros documentos que haja, também ficarem uma lista para nós depois darmos exemplos mais concretos quando falarmos destas coisas, e mesmo que a gente no sistema só configure um ou outro, depois dizemos, olha, o A, B, C vai ser mais ou menos assim, é bom para exemplificar quando estivermos a fazer uma pequena demo, está bem? Ok, portanto nós vamos recolher os documentos todos e fazemos chegar. Pronto, o de determinamento de cirurgia está no DWIC. O pedir uma consulta de especialidade é uma prescrição, basicamente, é quase como se fosse uma referenciação, não tem nada que saber para nós. Os outros documentos é basicamente consentimentos ou atestados ou coisas que sejam necessárias que normalmente são usadas em consulta, está bem? Só para termos um outro exemplo para nós depois da demo ser mais fácil dizer, olha, vai ser aqui, vai ser semelhante. Sim, isto é em Vitória, nós temos isto tudo naquele trabalho que foi feito pelo Arthur. Sim, mas são dezenas e dezenas de documentos, Ana. Vamos ter que... Nós passamos... Sim, mas depois podemos fazer uma matriz em que especialidades, em que áreas, para às vezes, para ver se em ecos conseguimos pelo menos dar menos poluição visual aos utilizadores, porque se conseguimos ter essa visão e conseguimos configurar isso assim, dá só aqueles que eles precisam e não ter uma lista de tudo o que é possível, porque depois é uma lista grande. Pois, sim. Mas nós também temos feito algum trabalho de uniformização, foi até o Arthur Rodrigues que esteve a fazer, enquanto estava na nossa equipa, e ele tem todos lá, todos mapeados, e consegue-nos extrair, quer aqueles que já estão em DevExpress, quer os antigos que não ficaram. Pronto, temos aí a noção daqueles que já estão aprovados pela equipa da qualidade, que a Marta tem vindo a acompanhar este trabalho, e outros que não, que são específicos e que têm que ser revistos. Okay. Mas aqui, prestem-me, estamos a falar muito, por exemplo, também de preparações... Tudo o que está em Glint, que é documentos, está neste apanhado. Sim, correto. Depois a gente pode classificá-los de forma diferente, uma vez que a gente tenha um bocado mais o conceito, mas agora pusemos assim uma caixa de outros documentos, mas depois temos que ver. Ou seja, elaborar outros documentos às vezes até pode ser uma carta clínica de referenciação ou de companheiro, em que assim, acho que é mais, acontece muitas vezes dos primários para especialidade, mas pode acontecer referenciar para outros hospitais de especialidade que não seja da sua responsabilidade e escrever uma pequena carta a um companheiro a dar o contexto do doente. Ou seja, temos que pensar em várias coisas que os médicos têm essas necessidades em consulta externa e cobri-las aqui. Desculpa lá, só mais uma coisa. Isto que nós tivemos agora aqui a ver, nós vamos ter ainda uma sessão antes de ter com os médicos igual àquela que tivemos com o Dr. Paulo, para ver estes... Não está agendado, mas sim, vamos fazer também. Isso é essencial. Mas sim. Vamos elaborar isto um bocadinho mais e depois fazemos assim um roadshow do que é que vamos mostrar e vocês até te mandarem um bocadinho mais, nós podemos configurar um bocadinho mais e cobrir, está bem? Certo. Isto é essencial, o que a Vitória está a dizer. Agora, temos é que ver, pronto, o Dr. Paulo está numa fase muito complicada lá na UCIP, está com menos 2 pessoas. O bom é que nós também não queremos fazer isto nesta semana, deixe-me lá ver, semana de 26, provavelmente não vamos dizer que vamos fazer aqui e nós temos estes aqui, na verdade, preparação de consultas, por acaso temos estas aqui, consultas médicas e técnicas e podemos usá-las como entendemos. Pois. Estas duas que eu digo que eram genéricas e até
estas podem ser para qualquer deste stream os tópicos que nós melhores entendemos, está bem? Quando é que consiga aí, se esses horários dão para o Dr. Paulo? Mas depois podemos, pelo menos reservamos tempo para garantir que esta equipa está salvaguardada. Depois, se dizemos, olha, o Dr. Paulo, como isto é uma segunda e terça, só pode aqui ao fim do dia, nós depois ajustamos isto. Desde que, evitamos retirar, pelo menos estas como são com o negócio, não devemos agendar. Todas as que são de preparação, imaginemos, preparação de medicamento, depois tenho que avisar o Nuno, mas se tivermos que alterar alguma, estas de preparação, como é a equipa mais core, temos alguma flexibilidade. E se tivermos, não queremos mudar estas a rosa, que são com o negócio, mas podemos, também. Mas sendo 2 dias antes ou na véspera, é suficiente para vocês depois, porque não te esqueças que depois na quarta de manhã, às 9h30, já estamos a fazer a parte 2. Sim, eu sei. Eu acho que sim, é assim, porque vocês vão-nos enviar esta informação. Para a semana vai ser muito curta, a verdade é esta. Ok? Por isso, eu imagino, se fizermos logo segunda-feira de manhã, ou o pior caso é que o Dr. Paulo não consiga, e só consiga na segunda fim do dia. Mas pronto, vamos ver o que é que ele diz e já vemos, que eu não sei se para aqui já temos aquilo que eu quero, mas pronto. Certo. Deixa-me só dizer-te outra coisa em relação ao processo que tivemos a ver até aqui. A nossa expectativa, por exemplo, para o DWIC e para a prescrição de exames, sendo depois a prescrição nós vamos ter uma sozinho. É que, por exemplo, para o DWIC, imagina, quando o médico faz uma proposta para uma prótese total da anca, de forma automática já sejam gerados todos os documentos necessários à cirurgia. Estamos a falar da documentação de informação para a prótese geral da anca, o procedimento informado, o empréstimo clínico para a seguradora. Ok, é assim, lá está, eu do IC sei o nome, sei a intenção, tenho que depois pôr-me dentro da vossa visão e ao ter detalhes já consigo. Mas certo. Se quiseres, podemos marcar uma sessão. Eu estive no projeto do DWIC, sei muito bem como é que ele funciona e quais são os requisitos. Sim, então sim, quero. Inês, quando é que seria bom? Basicamente com este grupo, basicamente. É assim, tem de ver, não tens aí a agenda aberta? É assim, desta semana há de ser qualquer coisa assim. Uhum. Não, é esta, não é? Esta é a semana. Sim. Eu sei que sexta não temos, é assim, não está atualizado porque temos MFR que mudou, mas basicamente temos MFR aqui, sei que depois à tarde temos provavelmente, mas ou mas fazemos aqui. Não dá para nós, só se for antes das 3h30. Não, ou pode ser na quinta-feira, mas na quinta se calhar é quando o Préstimo vai entregar o carro, não é? Porque podia ser na quinta-feira a seguir ao almoço, mas se calhar não dá para o Préstimo. Porque eu estou 3h30, que é só antes, aqui a questão é, 1 hora é suficiente? É, completamente. De que horas a que horas? Antes do circuito do medicamento, ou seja, seria das 3h30. Sim, se for possível no Verdugo marcares, para depois também até se poder filmar, porque ficamos com isto para poder mostrar a quem não está. Sim, ok. Ok, e falamos. Se calhar não consigo essa hora, Préstimo. Ok, então... Só se fosse um bocadinho mais cedo, se calhar das 3 às 4. Mais cedo tenho eu o meu problema. E de manhã, e na quinta-feira de manhã, entre as 9h30 e as 10. Sim, tenho aqui. Não tenho aqui um conflito. Quinta, sim, nós temos o status de equipa. Sim, nesse horário. Horário. Pronto, mas... Inês, ao fim do dia não dá, não é? Tu já percebi que aqui tudo bem. Mas nós podemos fazer nesse horário. Nós também tivemos com situação ontem, amanhã temos de direção de equipa, portanto... Sim, é assim, não sei se precisam estar todos, imaginemos que, por acaso agora, como eu não estou a olhar para quem estava, mas foi a Vitória que disse que te participou, não foi? A Vitória é quem sabe, mas... a não ser que é onde está todos, senão a gente pode fazer um grupo mais pequeno, nós com a Vitória, para ela nos explicar, a não ser que me digam, olha, se calhar não temos todos consciência do trabalho, se calhar queremos aproveitar para atualizar, se for, convém estar em todos. É que era bom nós aproveitarmos para assistir a isto também. Ok, então... Podemos fazer das 9 às 10 e nós não vamos, pedimos isenção do ponto de situação de equipa global. Ok, está bem.
Tá bem, então fica assim e assim, é porque é assim, depois ainda até podemos ir até às 10h30 se vimos que 1 hora é pouco. Ok. Pelo menos dá, porque eu tenho a sessão de RevCycle só a começar às 10h30, pronto, e pelo menos descobrimos que assim já ficamos com uma ideia e se calhar, para não estarmos sempre, e a proposta, nós temos um exemplo muito básico isto vai ser tratado um bocadinho mais à frente, mas o internamento são estes os requisitos, vamos cumprir isto, toda a gente fica mais descansado que vê o encadeamento, ok? Porque depois nós, quer dizer, se calhar sou mais eu a dizer, olha, se vou tratar o circuito todo do cirúrgico, sei que ele começa na proposta e vou trabalhar um bocadinho mais à frente, mas podemos começar já algum trabalho de análise, mesmo que depois sabemos que só mais em julho é que vamos tratar disso, ao detalhe. Porque depois não temos tempo de cobrir tudo ao detalhe agora, é mais a minha preocupação. Ok. Ok, então ficamos assim e depois vemos com o Dr. Paulo quando é que podemos fazer um bocadinho um roadshow, vamos chamar assim Ecos mais processo, se ele pode segunda-feira ou não e a que horas, e depois já... Eu vejo isso com ele e depois combino contigo. Pois eu acho que é melhor depois dos feriados, que assim é assim, vocês vão nos enviar alguma informação e nós vamos ter que preparar um bocadinho isto, não é? Ok? Sim. E até algum feedback que saia da manhã, se calhar depois temos de fazer algumas correções que depois já querem ver na aproximação. Porque depois as sessões são sempre trabalhar novos temas, mas também fechar algum tema que tenha ficado de discussão anterior, para irmos fechando e não deixarmos as coisas em aberto, está bem? Está bem. Ok? Por isso é normal que a ação 2 fechemos algum ponto por esclarecer da ação 1, ok? Que é o que já vimos com o Dr. Paulo, que vamos ver com os restantes médicos, e depois vamos começar então para o resto do fluxo. Ok. Tá? Perfeito, obrigado a todos. Já te enviei. Está bem, perfeito, obrigado. Ok, obrigado. Tá. Obrigada, até logo.